que é o primeiro e único debate da Mostra Jerry Lewis. Agradeço a presença de vocês, agradeço aí o empenho dos produtores, a confiança, mais uma vez, do CCBB. Uma mostra que a gente já... Eu e o Paulo já viemos da mostra Easy Riders, que foi anterior a essa, e em sequência engatamos essa, que é um sonho antigo, porque Jerry Lewis, pelo menos para mim, é grau zero da minha cinefilia. É um cineasta, né, primeiro como, digamos assim, um astro, um ídolo que me entretinha na infância. Depois, na adolescência, eu descobri que era ele que fazia os filmes que eu achava mais malucos, ele como diretor. E depois acabei descobrindo aí uma fortuna crítica que colocava ele num lugar que me interessava muito, que era de um autor moderno, né? E provavelmente aí quem leu aí os textos já deve ter visto que a importância dele como artista, eu acredito que como artista de maneira geral, assim, acho que como artista completo, não só como diretor, mas como ator também. É um ator que deu prosseguimento a uma tradição do cinema americano, que talvez seja a tradição mais incorreta, crítica, socialmente crítica da história do cinema americano, que é o cinema burlesco. Se a gente pega ali nos anos 20, talvez o cinema mais incorreto da história do cinema americano esteja ali no cinema de humor, né? Que era um olhar não só para a sociedade americana, mas para a própria modernidade. E o Jerry Lewis, digamos assim, ele dá prosseguimento a isso. E ele talvez seja, sob certo aspecto, o último capítulo dessa tradição, que depois teve aí alguns desdobramentos, mas se a gente pensa que depois do Jerry Lewis, os cômicos eles seriam, sobretudo, mais homens da palavra do que homens do corpo e das expressões faciais. Como, por exemplo, depois aí a gente tem como modelo de comediante americano o Woody Allen, que também é um autor, enfim, autor que ele é diretor e ator também. Então o Jerry Lewis é provavelmente assim o último dessa tradição burlesca, mas também o que faz uma passagem bastante radical de um certo período clássico do cinema americano para uma modernidade, aí como diretor, né? E junto, assim, aí o Felipe e o Sérgio depois podem repercutir isso, discordar e concordar, mas eu acredito que junto com o John Cassavetes talvez sejam os dois exemplos de radicalidade nesse momento do cinema americano. John Cassavetes, de um lado, um pouco, digamos assim, com uma relação mais problemática com a tradição americana, né? Claro, ele tinha uma relação ali com drama, com melodrama, mas de um outro modo. E Jerry Lewis no seio da indústria americana, como diretor, produtor, roteirista, ator, né? tudo ao mesmo tempo, conseguiu aí imprimir uma marca que talvez tenha sido, que provavelmente foi a última. É um caso raro, na verdade, do cinema americano. A gente tem ali, na verdade, os cômicos sempre foram grandes autores totais. Você pega o Buster Keaton, ele também dirigia, o Charlie Chaplin ele dirigia também. E o Jerry Lewis, ele se integrando aí a essa tradição, ele não é, vamos dizer, nenhuma grande novidade, né? Mas, ao mesmo tempo, existe ali uma relação com uma certa modernidade americana, não só do cinema, mas do jazz, do pop, da arte abstracionista, até mesmo da arquitetura funcionalista, em alguma medida. Então, a gente pode compreender um artista americano, digamos assim, que se relaciona não só com o cinema americano, mas com toda uma cultura americana moderna. Talvez esse, o mais claro, digamos assim, o mais explícito seja o Jerry Lewis. E vou então passar a palavra aqui para os debatedores que prepararam aí uma fala, cada um. Vou começar pelo Sérgio, que está aqui à minha direita, que
2 livros aqui, um do Jerry Lewis, do Nelson Solo, e o do Chris Fujiwara. Ou seja, nós temos aí um crítico francês, um crítico americano, né, duas publicações que tratam aí da obra do Jerry Lewis. Que é engraçado, né? A gente pega, por exemplo, a matéria da Folha de São Paulo, o jornalista subtraiu o Jerry Lewis, diretor, falou da obra dele como ator e subtraiu esse lado que pra gente é fundamental, que é uma afirmação que ela pode parecer às vezes um pouco tola, tentar afirmar ele como autor moderno, como se isso fosse aferir alguma importância a ele, né? Mas acho que é importante falar sobre isso, porque muitas vezes, né, ele ainda é visto um pouco como esse palhaço da sessão da tarde, quando, na verdade, eu acredito que, por exemplo, os filmes dele, aquela Quem Viu o Terror das Mulheres, acho que passou hoje, inclusive, pode notar que é um tipo de coisa que deixaria os surrealistas assanhados, né? É um tipo de filme que deixaria os surrealistas bastante assanhados. E, enfim, passo para o Sérgio para fazer os desdobramentos. Ok. Como ele fez uma introdução, eu já me sinto tentado a discutir um pouco já a partir dessa introdução, que na verdade eu concordo com quando o Francis fala do Cassavetes, e acho que as duas grandes forças nesse momento são Cassavetes e Jerry Lewis, só que eu acho que o Cassavetes não é que ele desenvolvia uma relação mais problemática, talvez ele fosse até mais tranquilo, né, essa relação para o Cassavetes, porque ele fazia os filmes independentes quando era necessário ele fazia o filme lá com a produção do Burt Lancaster, né? Eu falo problemáticas no sentido em que ele coloca problemas. Sim, sim. Não no sentido que ele tenha, digamos assim, algum acidente. O Jerry Lewis, ao contrário do Cassavetes, dá a impressão que ele sempre, toda a obra dele, pelo menos como diretor, está discutindo justamente essa relação do palhaço, do cara que é usado ao mesmo tempo pela indústria para efeitos de bilheteria, e do cara que quer ser criador e quer ter controle sobre sua obra. Ou seja, toda a obra dele como diretor é meio que um embate entre essa figura cômica. Você vê que ele, enfim, comecei já do meio, mas depois eu retomo, ele meio que celebra a morte do palhaço ou o fim do palhaço na família Folheira, só que esse palhaço volta depois, né? Ele volta depois até no Hardly Working, que é um filme de 80, que, se não me engano, não está na mostra, né? Mas é um filme que dá pra ver, acho que no YouTube parece que tem uma cópia de VHS. Mas como eu vou fazer a fala introdutória, a primeira fala, eu vou iniciar com um panorama muito breve das fases do Jerry Lewis. Eu sei que o Felipe acho que depois vai se deter mais na fase com o Frank Tashlin e vai falar da construção dessa persona cinematográfica do Jerry Lewis. Eu vou então começar fazendo esse panorama e depois eu me deter um pouco mais enfim, se não der tempo de fazer tudo, a gente vai completando depois, durante as questões, mas vou tentar pegar um pouco a fase dele como diretor, que dura de 1960 até 83, né? Com um longo hiato de 10 anos nesse período. Bom, começa, claro, acho que todo mundo sabe, tem vários filmes aqui exemplificando essa parceria com o Jim Martin, que foi extremamente, né, conflitante, né? Eles viviam em conflito, e principalmente nos últimos filmes, o Meninão, Artistas e Modelos, e principalmente no Vai ao Racha, já estava a ponto de uma ruptura, que veio a acontecer de fato. São 16 filmes, né, se não me engano, com Jerry Lewis e Jim Martin, dos quais os melhores, acho que é unânime, são dirigidos pelo Frank Tashlin. O que não quer dizer que os filmes dirigidos principalmente pelo Norman Taurog, que o próprio Lewis meio que deslegitima, né, no Total Filmmaker ou em entrevistas, não quer dizer que sejam ruins. Porque se você observar, por exemplo, um filme como O Rei do Laço ou Sofrendo da Bola, que é o Decade,
Meninão também, você vai ver ali uma mise-en-scène precisa, um trabalho que até o Jerry Lewis clama, ele pleiteia para ele um pouco, ele fala, eu co-dirigi quase todos os filmes em que eu atuei. Mas eu sinto um pouco, eu queria aqui fazer um pouco de justiça também ao Norman Taurog, que é, claro, um diretor bem inferior ao Lewis e ao Tashlin, mas não é tão inferior assim, e os filmes são interessantes. O Meninão é um grande filme, muito por causa do Lewis também. O Rei do Laço, quer dizer, é um diretor artesão, mas que estava ali para fazer o feijão com arroz, e que era o suficiente para aquilo que o Lewis estava trabalhando em cena, para aquela persona que o Jerry Lewis já tinha construído, e já estava em 55, 56, já estava no auge, para que ele brilhasse, para que essa persona brilhasse. Claro que depois, nos filmes mais futuros, são caça-níqueis mesmo, né? Mais pro final da década de 50, os filmes com Norman Taurog tendem a ser inferiores, bem inferiores. Tendem a ser no limite ali do desprezível. Coisas como Don't Give Up the Ship, eu não lembro agora os nomes em português, se você lembrar pode acrescentar. Aquele da Visita a um Outro Planeta, enfim, são filmes bem caídos, assim, no sentido, porque o Jerry Lewis não estava muito interessado nesses filmes, ele fazia meio que como moeda de troca para poder fazer os filmes produzidos por ele. E os produzidos por ele geralmente chamava o Frank Tashlin, que era um diretor que ele considerava o grande mentor dele. Bom, já me adiantei, então vou entrar nessa fase, que é a fase que eu chamo de solo, que é o Jerry Lewis sem o Jim Martin. Eu vou falar de Jerry Lewis porque eu estou acostumado a falar a pronúncia dessa forma desde criança, então vai ser difícil falar a pronúncia. O João Luiz Vieira correta. Falava quando criança Jerry Lewis. Jerry Lewis, né? Pois é, a gente conhece Jerry Lewis de criança, eu vi Errado para Cachorro 10 vezes, sei lá. A gente acaba acostumando. Mas nessa fase solo, ele dá primeiro uma produção que, se não me engano, é dele, né, o The Sad Sack. Ele dá a vez para um diretor que já tinha trabalhado como roteirista em filmes com o Frank Tashlin, que é o Don Maguire. E depois vai trabalhar ou com o George Marshall, ou com o Norman Taurog, ou com o Frank Tashlin. Claro que sempre que ele podia, ele trabalhava com o Frank Tashlin, nos projetos em que ele se entregava mais. E a gente tem os dois aí, né? São dois filmes que, a meu ver, são superiores a toda a parceria com o Jim Martin, que são Bancando a Alma Seca, que, se eu não me engano, passou agora, né? E O Rei dos Mágicos. Eu acho que esses dois filmes já indicam um autor, um autor de fato, um diretor consciente. Ele clama que ele co-dirigiu com o Tashlin, estava muito em cima nos detalhes técnicos. Não dá para saber o quanto disso é verdade, mas é fato que nos filmes do próprio Jerry Lewis a gente sente essa influência. A gente percebe o que ele herdou do Tashlin e o que ele fez a mais, né? E claro, já desenvolveu nesse período uma relação conturbada com a Paramount, que é o estúdio para onde ele trabalhou desde o começo até 1965. Família Fuller é o último filme que ele fez, distribuído pela Paramount. Uma maneira de resolver essa relação conturbada é se autoproduzir. Então ele desde cedo procurou uma certa independência dentro do seio hollywoodiano ainda, mais ou menos como fizeram outros diretores no período, Samuel Fuller, Otto Preminger, Howard Hawks também buscaram, né, uma certa independência, mas não total, porque eles, enfim, ainda dependiam da máquina de Hollywood para muitas coisas. Mas é uma maneira de se autoproduzir, montar uma produtora é uma maneira de conseguir uma certa independência. Claro que você vai ter que engolir sapo, você vai ter que ainda assim lutar contra desejos diferentes aos dele e tal. Mas de certa forma é uma maneira de galgar essa posição de independência. Até chegar em 1960, que é o ano em que ele faz com o Tashlin o Cinderfella e que ele dirige o seu primeiro filme. O Cinderfella ele queria dirigir. É um projeto em que ele se empenhou bastante.
porque ali já está, de certa forma, um embrião daquela luta que o Jerry Lewis ia desenvolver na carreira dele como diretor, que é principalmente, isso já está, sinais disso já estão nos filmes anteriores, tá? Ele já, de certa forma, artistas e modelos, enfim, ele já ia para esse, um pouco para esse lado, mas ele vai tratar com mais força disso como diretor, que é um embate entre criador e criatura, que é isso que o Francis falou na introdução, e acho que está no texto de introdução aqui também, que é essa luta constante para mostrar que por trás do palhaço existe também um criador, alguém controlador, alguém que tem uma plena noção do que está fazendo, e não é simplesmente uma carta, um marionete de estúdio, né? Então nesse período ele vai desenvolver, em alguns filmes fica mais evidente, o Otário, acho que fica evidente isso, o Darren Boy, assim, encrenqueiro, tudo isso fica evidente, mas mesmo no Hardly Working já tem isso. Existe uma fala do pai, da namorada dele, que diz, eu não lembro exatamente, é isso? Eu pensei que você tinha. Que ele fala, não, o que me interessa não é o palhaço, é o que está por trás do palhaço, porque nessa hora o Jerry Lewis tá com a maquiagem do palhaço que ele já tinha usado no Rei do Circo, um filme com Norman Tauro, e que ele já usou também no Family Jewels, Família Fuleira, que é justamente esse palhaço que fala que não aguenta mais o público, numa fala que aliás foi um pouco interpretada como até do próprio Lewis, mas é um pouco exagerada. Pode ser um lado do Lewis, eu não aguento mais fazer rir pessoas que, enfim, estão ali rindo de si mesmas, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas é uma fala muito dura desse palhaço anunciando que vai para a Suíça, que vai abandonar o serviço. Quer dizer, ele celebra a morte do palhaço nesse Family Jewels, mas esse palhaço volta. E ele quer mostrar que atrás desse palhaço tem um criador, tem uma outra, algo mais do que um simples palhaço. Essa, enfim, foi a briga, um dos motivos da briga com o Jim Martin também, né? Porque na parceria do Jim Martin, o Jim Martin era o ideal de masculinidade da sociedade americana. E o Jerry Lewis era o encrenqueiro, o que transformava, o que promovia o caos. O que fazia algo que, aliás, todos esses comediantes anteriores ao Lewis, e quase todos que vieram depois, que é algo da comédia, que é você pegar uma ordem do mundo e promover o caos, promover a desordem, destruir essa ordem do mundo. Depois o mundo pode ser reordenado novamente, mas o comediante está ali para inicialmente promover o caos. Não é, a maioria das vezes não é proposital esse caos, essa promoção do caos, mas é o que acaba acontecendo. Os irmãos Marx, sim, os irmãos Marx eram mais anárquicos, né? Eles deliberadamente queriam destruir de fato. Mas no Keaton, no Chaplin, você vê que parece que o mundo todo conspira para que o caos seja promovido por esse comediante que está no centro de uma ordem, mas que é uma ordem que a gente não vê. O Jerry Lewis acentua isso até. A ordem nos filmes do Jerry Lewis é uma ordem bizarra. É uma ordem diferente da ordem que a gente conhece. Inclusive, é diferente do melodrama. O melodrama, você vê aquela sociedade toda ordenada, e é óbvio que tem uma série de conflitos por trás dessa ordem. Essa ordem é falsa, e isso uma hora vai vir à tona. O melodrama lida com isso. Na comédia é um pouco diferente, é uma ordem já bizarra que o Jerry Lewis faz questão de acentuar, e que essa ordem, por ser bizarra, ela não comporta esse personagem que também tem seu jeito de ser bizarro. Então é uma estranheza em contato com outra estranheza, porque se você for ver, todos que estão à volta do Jerry Lewis também não são normais, né? E o outro tema que ele vai explorar nesse período da Paramount é a briga com o estúdio e o desnudamento de Hollywood. Ele vai falar que Hollywood é uma mentira, enfim, vai promover, de certo modo, essa mentira, vai falar que ele é parte dessa mentira, mas que ele quer chamar a atenção da gente para a mentira e fazer com que a gente pense, né?
não simplesmente veja um filme, se divirta e vai embora. Ele diz claramente que não quer um público consumidor, que aliás é o que mais sobra hoje, né? A gente vai em shopping center, ou mesmo em cinema de rua, os que sobraram, a gente vê é muito forte esse desejo de consumir um filme, né? Não interessa pensar, não interessa. Se você é agredido pelo filme, você tende a, não concordo, depois manda carta lá pro guia. O crítico deu 4 estrelas, é um imbecil, não sei o que lá, não me diverti nada. Enfim, existe esse lado do consumo de um filme, e o Jerry Lewis era justamente contrário a isso. O que ele buscava era fazer com que o espectador o tempo todo refletisse sobre aquilo que ele estava vendo. Isso fica já evidente, acho que o texto eu li muito por cima, porque eu não tinha o físico, eu não lido bem com leitura na internet, mas eu acho que o texto do Luiz Carlos Oliveira Júnior, inicia falando do prólogo do Bellboy, Mensageiro Trapalhão, que já meio que introduz esse tema, já mostra que aquele cara que está falando desse filme, a gente vê um louco, um maluco fazendo coisas sem eira nem beira, não tem um relato, é uma própria declaração de princípios, e aliás ele retrata esse produtor como um maluco também, né? Porque o cara rodopia ali na cadeira, já é ele meio que brincando ali com o estúdio, com os chefes de estúdio, com a Paramount. Depois, enfim, o filme vai aparecer o próprio Jerry Lewis, ele vai entrar em cena como o Jerry Lewis, agindo como o Jerry Lewis. Quer dizer, o palhaço está ali, o Stanley, mas o Jerry Lewis aparece também, o criador está junto. E em vários momentos ele promove uma confusão entre um e outro. E num momento específico, que é o fim da aparição do Jerry Lewis enquanto estrela, não enquanto personagem, aliás, é personagem de certa forma porque está no filme, mas é ele mesmo. No final dessa aparição, ele faz aquelas caretas típicas dos personagens do Jerry Lewis. Quer dizer, ele gosta de promover essa confusão entre um e outro. Isso vai estar evidente também no Mocinho Encrenqueiro, que ele pinta aquele cartaz, ele cola aquele cartaz em que o Jerry Lewis parece, né, dirigido por Jerry Lewis, e o desenho do Jerry Lewis não é um desenho do criador que ele está querendo expor ao público, é o desenho do personagem, do palhaço. Isso é curioso. Então ele vai trabalhar o tempo todo com esses dois lados. Ele falou, é a mesma pessoa. Vai chamar a atenção para isso e brincar com isso. Porque depois ele vai falar, mas essa mesma pessoa tem várias facetas. Ou seja, tem várias pessoas dentro dessa pessoa. O que fica evidente em filmes como Família Fuleira, em filmes como O Professor Aloprado, no Cinderfella, que é o princípio talvez dessa evidência maior dessa luta do Jerry Lewis com criador e personagem, né? De repente ele se transforma no que deve ser mais próximo do Jerry Lewis, um jovem galanteador, jovem nem tanto, mas um homem galanteador com plena consciência. O Jerry Lewis era um exímio dançarino, era cantor, era um artista completo. Então ele aparece dessa forma no Cinderfella sob o efeito de uma magia. Quer dizer, ele desce aquela escadaria, né, com uma habilidade que parece o Gene Kelly, o Fred Astaire, assim. E óbvio que aquele personagem, o Fella, não desceria essa escada do mesmo jeito, né? Eles brincam até, não, é o Fella, não, é muito mais velho, esse homem é mais velho. Eles brincam o tempo todo com essa, né? Tá na mostra o Cinderfella, né? Tá. Filme imperdível, se passar de novo. Nesse sentido, não é nem dos meus preferidos, é imperdível nesse sentido de o que ele tem queria ser explorado depois, né? O Bellboy, na verdade, foi lançado antes, foi filmado depois, se eu não me engano, foi filmado muito rápido, justamente porque a pós-produção do Cinderfella demorou, atrasou, e eles precisavam de um filme. E era contrato da Paramount que o Jerry Lewis fizesse 2 filmes, atuasse em 2 filmes por ano. Então ele estava devendo um esse ano, lançou... Eu acho que ele fez 2 nesse período ainda, acabou lançando 3 no mesmo ano, que é aquele do Visita ao Outro Planeta, dirigido pelo Norman Taurog. Mas enfim, esse embate então entre criador e criatura vai estar presente mais ou menos em todos os filmes.
Em Terror das Mulheres, que é um dos filmes mais... que é um relato que ele trata de desvirtuar, né? Ele transforma as gags, ele usa as gags episódicas de forma a meio que transgredir esse relato, que era uma das exigências uma das brigas que ele tinha com a Paramount. Faz uma história, o público quer ver uma história, né? O público quer se emocionar, e ele queria uma coisa mais livre, uma coisa mais, né? Isso está tematizado também no Otário, que é um comediante que é ensinado a fazer comédia quando ele mesmo já era uma comédia, como pessoa. Ele já tinha esse dom de provocar o riso, sendo ele mesmo. Então é sempre isso fica claro no Otário. Talvez seja um filme que feche tudo isso de maneira brilhante, porque ele fala mesmo, olha, se eu for eu mesmo, se eu pudesse eu mesmo, eu faço as pessoas rirem. Se eu vou agir como estão me mandando agir, eu não vou ter eu não vou ter esse poder, eu não vou ter essa capacidade de fazer as pessoas darem risada. Enfim, o Sim Solô, que é eu vou falar um pouquinho também da recepção crítica, porque eu acho importante. Nos Estados Unidos, o Jerry Lewis nunca foi muito levado a sério, né? Mas nos anos 60 foi pior, assim, ele foi meio que esquecido, era uma década um pouco mais, né, com muitas mudanças, e ele foi meio que deixado de lado. Até o Andrew Sarris, que é um crítico que normalmente nos anos 60 respondia à crítica francesa, dialogava às vezes até de uma maneira meio tumultuada com a crítica francesa. Ele vai fazer um texto naquele livro dos diretores, né? Ele vai fazer um texto sobre Jerry Lewis, problematizando o sentimentalismo, problematizando o moralismo dos filmes do Jerry Lewis. E, aliás, é interessante porque um dos mais famosos defensores do Jerry Lewis nos anos 60 era o Robert Benayoun. E se vocês pesquisarem no Google Robert Benayoun, nas fotos, vocês vão ver que é parecido com o Jerry Lewis. E o Andrew Sarris é muito parecido com o Jerry Lewis. Ele cortava o cabelo igual do Jerry Lewis. O Andrew Sarris brinca com isso. Ele fala, não vou nem falar daquele crítico da Positive, que os elogios dele ao Jerry Lewis parecem narcisistas, né? Porque ele parece um elogios a si mesmo. Porque ele brinca com isso. Quer dizer, a crítica francesa, nesse momento, estava elegendo o Jerry Lewis como um gênio, um grande autor. Alguns, né? Grande parte dos críticos, e ele era também popular na França. Além da Positive, tinha na Cahiers o Jean Duché, era um grande defensor, e o Godard, sempre que falava, sempre que escrevia alguma coisa ou dava entrevista. Frank Tashlin também, né? O Godard já elogiava o Frank Tashlin nos anos 50 na Cahiers. Mas o primeiro estudo de peso, acredito, fora de texto, não sei se vocês conhecerem algum anterior, vocês me lembrem aqui, que eu não lembro de nenhum. O primeiro de peso que foi feito foi esse livro aqui, nesse livrinho aqui do Noel Sim Solô, que é de 1969. Até tem, na edição que eu tenho, tem um texto da Marta Hernandes, que acho que é uma das tradutoras, sobre Qual é o Caminho para a Guerra, de 70. Enfim, nesse estudo aqui é que o Nelson Solô fala de tudo isso que eu falei, aponta esse caminho que eu segui aqui também, do embate entre criador e criatura, da luta pelo desnudamento de Hollywood, e por mostrar que nessa engrenagem ela é mais uma peça muito importante e essencial. Enfim, e ele tem ele viaja também, porque ele está escrevendo em 1969. Nessa época você não tinha como rever o filme com tanta facilidade, você dependia, né, de mostras como essa, de ter um arquivo na Cinemateca, enfim, não era tão fácil, não tinha videocassete. Então você vê que ele erra muitas vezes, ele fala em outro personagem, várias vezes você pega, mas isso não importa, porque a visão do todo é muito rica do Sim Solô, e de certa forma norteou trabalhos futuros. Até o Príncipe Juara até é um dos livros que ele segue, apesar de ele seguir mais o Príncipe Juara desse aqui, acho que eu não mostrei, né? Desse livro aqui, que também é interessante, que acaba seguindo mais o Total Filmmaker, que é um manifesto do próprio Lewis, e outros críticos, enfim, mas ele
passa pelo Sim Solô também. E o Sim Solô, entre outras coisas, elogia, fala que todo esse caminho traçado pelo Jerry Lewis nos filmes, principalmente como diretor, vai se concretizar com o Fofoqueiro, que é quando nasce o homem Jerry Lewis. É interessante essa leitura, porque o Fofoqueiro não é um dos filmes que mais chamam a atenção do público. Não é um filme tão fácil de ser gostado quanto outros, quanto a Família Fuller e os que vieram antes. E mesmo Três num Sofá, que também é amado na França. E, aliás, ele estabelece como trilogia, ele fala de uma trilogia que é da morte do palhaço e da... Eu não lembro agora qual é o termo que ele usa, mas ele fala em algo como trilogia da desesperança, que é de uma pessoa, de um criador que está prestes a nascer e que começa com o Otário, que é o desnudamento completo, que para ele é a despedida da Paramount, não é o último filme que ele fez para Paramount, mas para o Sim Solô representa a despedida, o Otário. A Família Fuleira, que é um filme todo problemático, que é um filme todo estilhaçado. Eu costumo falar que é uma obra-prima tortuosa. Eu acho um filme genial, mas é todo cheio de arestas ali, um filme bem desconjuntado. E o Três num Sofá, que é quando a gente vê o Jerry Lewis pela primeira vez interpretando um personagem que é dirigido ao público adulto e só. Não existe essa possibilidade de uma criança ver o personagem do Três num Sofá e se identificar. Claro que existe a comédia, aquela cena da festa, se vocês viram o filme, eu não sei se já passou também, se eu estou me adiantando, mas tem uma cena numa festa que ela se estende, ele tenta sair dessa festa desesperado e não consegue. É um momento de humor típico do Jerry Lewis, mas ao mesmo tempo é um personagem já que traz muito do que o Jerry Lewis queria, que traz muito a faceta Jim Martin, que acaba indo para o Jerry Lewis solo. Porque assim, no Jerry Lewis solo, você percebe que esse palhaço, tem momentos momentos em que ele deixa de ser palhaço e parece uma pessoa extremamente consciente do seu papel no mundo, né? Isso já está evidente, principalmente no Rei dos Mágicos, mas vai ficar mais evidente nos filmes que o próprio Lewis dirigiu. E isso se completa, de certa forma, ou chega perto de uma completude no Três num Sofá. A ponto de permitir que no Fofoqueiro haja realmente o nascimento desse homem, segundo o Sim Solô, tá? Isso eu achei bem interessante essa leitura do Sim Solô. O nascimento do criador Jerry Lewis, né? O Fofoqueiro, aliás, está na mostra? Não, enfim, não dá para ter todos, mas a gente tem obras-primas aí que eu já vi. E o Fofoqueiro não é difícil de encontrar, tá? Vocês encontram. Só é difícil encontrar legenda, eu acho. Vocês vão ter que treinar ali o ouvido. Enfim, o cinema é visual, né? Dá para entender. Não sei como é que eu tô de tempo, mas eu queria só passar rapidinho por alguns... Putz! Então vamos lá, rapidinho. Eu acho que eu tô falando pouco, quando eu vou ver eu falo um monte. Sempre acontece isso. Mas enfim, só para então selecionar aqui, vou falar de algumas características. Eu anotei aqui uma frase do Hardly Working, que para mim é fantástica nesse processo do Lewis de tentativa de se livrar desse palhaço ou de mostrar que por trás do palhaço existe alguém, existe um criador. Ele fala, I'm not a clown, not anymore, ele fala no Hard Work, eu não sou mais um palhaço, né? Ele deixa claro isso. É claro que no Hard Working isso está tematizado, porque ele era um palhaço de circo, o circo por algum motivo vai deixar de existir, ele vai ter que procurar emprego, e não se dá bem em emprego algum. Não consegue espaço, não consegue, obviamente aí o palhaço que deixou de existir entra em ação, porque nesses empregos ele volta a ser o palhaço. Então, novamente, ele tematiza o tempo todo. Eu não sou mais palhaço, mas ao mesmo tempo suas ações demonstram que ele é, sim. Enfim, ele tem uma predileção por filmar em ambientes fechados, principalmente no período inicial da sua carreira como diretor. É um hotel, é uma mansão que hospeda atrizes, é um estúdio
né, que é a Paramutual, que é o estúdio de zoeira que ele faz com a Paramount. Aliás, O Mocinho Encrenqueiro, O Otário e O Terror das Mulheres são 3 filmes que a gente podia discutir por horas aqui, que eles têm, dá muito pano para discussão. Existem algumas exceções, claro, e a partir do 3 num Sofá, e mais ainda do Fofoqueiro, ele vai para as ruas, ele começa a filmar mais nas ruas. Hardly Working tem bastante cenas de rua também. Mas não é uma constante no Jerry Lewis. Ele geralmente preferiu o estúdio até para controlar melhor coisas como iluminação, mise-en-scène. Ele era muito ligado nessas coisas, ele é muito ligado na parte técnica e estética dos filmes, enfim. Existe algo que é extremamente constante na obra dele, que é uma falha na comunicação. Vocês vão ver ele sempre tentando falar e não consegue, ou falando e outra pessoa está pensando em outra coisa, ou falando ao mesmo tempo. Então ele está sempre, ele não é Antonioni, mas está sempre meio que falando da incomunicabilidade na sociedade moderna. Repetições entre um filme e outro é algo que a gente vai notar, vocês vão ver diálogos se repetindo, até aquela famosa frase do gangster em Terror das Mulheres, que ele fala over, e fala over com U, né, em vez no lugar do E, vai repetir no Hardly Working, né? O chefe do Bud Lester, que é esse ator que fala over, vai falar over também, over you are, o que dá uma ideia de transmissão também. Enfim, e pequenas frases, on the double, hold it, Jerônimo, ele repete quase todos os filmes. O Jerônimo ele repete lá no O Aviador do Família Fuller, ele fala Jerônimo, enfim. Ele gosta de repetições, nomes, ele brinca com nomes. O França já está desesperado que eu passei para a segunda página, mas já vou terminar, vou arrumar um jeito de fechar aqui. Essa mania de lidar com nomes estranhos, eu lembro que no debate do Howard Hawks, eu fiz um debate sobre o Howard Hawks, não foi sobre o Howard Hawks, foi sobre outro diretor, mas enfim, eu citei o Howard Hawks e falei dessa capacidade de inventar nomes estranhos para personagens, né? O Jerry Lewis tem isso aos montes, e ele vai exagerar até no Errand Boy, no Mocinho Encrenqueiro, que ele vai trabalhar, vai tematizar essa capacidade, né? Vou começar pelo Morty Tashman, que é uma homenagem ao Frank Tashman, né? Enfim, eu acho que é um pouco isso. Eu anotei aqui do Mundo Bizarro, só volta. Eu acho que é fundamental para essa comédia do Jerry Lewis existir, para essa bizarrice vir à tona, que exista também um mundo bizarro à volta, mas bizarro em descompasso com a bizarrice do próprio Lewis, e por isso se dá esse caos, por isso que ele promove esse caos no mundo. Enfim, acho que para começar é isso. Depois a gente vai completando aos poucos. Desculpa, Fran. Tudo bem. Só um comentário é que o Jerry Lewis, a gente falou do Jerry Lewis aqui do Cassavetes, com essas duas pontas de uma modernidade do cinema americano. E é interessante a ligação deles com o jazz, assim. Ambos, assim, os filmes se passam muitas vezes nos bastidores do mundo dos espetáculos, né? Acho que esse é um tema, né? Esse olhar crítico ao mundo dos espetáculos por meio, né, do que está por trás, né, de todo esse aparato. E ambos, assim, cada um à sua maneira, abandona, assim, uma estrita noção de harmonia, de ritmo, né, que é uma coisa própria do jazz, né? Então os dois, assim, tanto que o Cassavetes é o primeiro filme que se passa no universo de jazz, e o jazz está sempre presente, né, no filme Too Late Blues. Jerry Lewis. Então vou passar para o Felipe agora. Bem, primeiro, obrigado pelo convite, para os produtores da mostra, para vocês que estão aqui, né? Originalmente, o Inácio Araújo ia fazer aqui o debate com o Sérgio, e para mim é um prazer substituir o Inácio, porque eu comecei a ver os filmes do Jerry Lewis na infância, como acho que muita gente fez, passava na Sessão da Tarde, passava na Bandeirantes, e eu comecei a levar o Jerry Lewis mais a sério quando eu me interessei mais pro cinema, porque o Inácio sempre colocava na Folha a cotação máxima quando os filmes do Jerry Lewis passavam. Então, tá aqui no lugar dele para falar sobre o Jerry Lewis, para mim é um grande prazer. O Sérgio falou aqui muito do Lewis como diretor, eu vou fazer um pouco um retorno
para a década de 50 e um pouco traçar como que o Lewis chega nesse ponto que o Sérgio destacou. Então, o Lewis e o Martin, como a maior parte dos comediantes americanos que se destacaram ao longo dos anos, eles começaram a carreira fora do cinema, né? Trabalhavam em teatro de revista, essas coisas. O cinema americano sempre muito de olho em possíveis novas estrelas, levaram eles para o cinema, acho que em 49, que é o primeiro filme. E que eu acho muito interessante pensar isso é o que o Sérgio destacou, que o Lewis, a partir de 55, mais ou menos, já tem um controle muito grande sobre os filmes dele. E como o Sérgio meio mencionou, você vai ter a partir desse período sempre muito essa figura do ator-produtor, porque é quando o cinema americano sai da centralização, de você tinha lá o Lois B. Mayer na MGM, o Harry Cohn na Columbia, o Zanuck na Fox. Até aquele momento você sempre tinha essas figuras que eram o diretor de estúdio que realmente cuidava de tudo. Nesse momento, no meio da década de 50, você vai ter... você vai começar a ter o que é o formato dos estúdios até hoje, onde você tem várias produtoras independentes que tocam os filmes, e o Lewis vai ser um dos primeiros astros que vão se aproveitar dessa estrutura. Inclusive por uma coisa que o Sérgio não mencionou, mas eu acho bem interessante pensar, que os filmes do Lewis e do Martin foram alguns dos filmes mais populares do cinema americano da primeira década de 50. Por volta de 54, 55, era bem provável que, tirando John Wayne, Jerry Lewis e Jim Martin fossem os atores mais populares dentro dos Estados Unidos. Então, naquele momento, o Lewis tinha muito capital, vamos assim dizer, de poder mesmo interno, para poder bancar as coisas que ele queria. Então, ele vai realmente, o que ele vai acontecer ele vai desse ponto, mais ou menos 55, 56, até 65, que é quando ele sai da Paramount, meio que usar toda a popularidade que ele teve nos filmes da primeira metade da década de 50 para bancar o que ele queria fazer. Inclusive, algo muito interessante, que os filmes mais populares da carreira do Lewis em termos de retorno de bilheteria são os do começo da década de 50, mas se você for pensar hoje, os que mais passam na TV e tudo mais, são da fase que o Lewis tem mais controle. Assim. Se você for observar os filmes com o Norman Tower, que o Sérgio mencionou, eles não costumam ser os que mais estão reprisados. Reprisa muito mais os filmes do Taschen, ou seja, havia uma diferença muito grande entre o que a Paramount imaginava e o que o Lewis imaginava como para usar ele, e de certa forma, ao longo da história, essa visão do Lewis meio que venceu, porque são os filmes que realmente ficaram, são muito mais os filmes que o Lewis teve controle do que os filmes que o Lewis entregou para a Paramount. Até que você vai ver em DVD, em Blu-ray, os filmes que existem disponíveis geralmente são os dirigidos pelo Taschen ou pelo próprio Lewis. Eu vou realmente chegar nesse momento em 55, que é quando o Lewis trabalha com o Frank Tashlin pela primeira vez. O Frank Tashlin, ele começou a dirigir para cinema em 49, mais ou menos na mesma época que o Lewis estreou como cineasta, mas o Tashlin, na verdade, ele iniciou a carreira dele como diretor de animação. Ele começou trabalhando na Warner em 37. Durante mais de uma década ele dirigiu muito Pernalonga, assim, todos os desenhos da Warner. Ele tinha um estilo muito próprio, as animações dele costumam ter mais trama. Isso é uma coisa muito curiosa, assim, quando ele vai fazer essa mudança para a direção em 49, ele leva muito do estilo da animação para os filmes de live action dele. Então, até que algumas pessoas diziam que o Tashlin foi um diretor de animação, que dirigia animação como se dirigisse filmes de ficção, e que depois se dirigir filmes de ficção como se ele dirigisse animações. Então, assim, o Tashlin vai trabalhar pela primeira vez com o Lewis em 55 no Artistas e Modelos, e depois ele fez o filme seguinte com o Jim Martin, o Hollywood Your Bush, o Vai ao Racha. São acho que dos últimos 3 filmes que o Jerry Lewis fez com o Jim Martin, e o Tashlin vai ser a primeira figura com que o Lewis vai trabalhar como diretor, que vai ter uma visão muito mais caprichada do processo. O Tashlin era um satirista, assim, se você for ver os filmes dele de modo geral, eles puxam para sátira, muito humor social, um certo gosto por um excesso, por uma certa vulgaridade que ele via na sociedade americana e refletia. Tem um livro de entrevistas do Peter Bogdanovich com cineastas que foi lançado em 2001, 2002, por aí, aqui no Brasil. Tem acho que 16 entrevistas com vários cineastas de durações variadas. Tem o Hitchcock, com Howard Hawks, tem uma entrevista com Tashlin. E o Bogdanovich tem uma entrevista curta, umas 6, 8 páginas. E o Bogdanovich pergunta pro Tashlin sobre o que ele fazia os filmes, e o Tashlin responde assim: eu acho que eu fazia os meus filmes sobre essa coisa que a gente chama de civilização. Assim, que é uma resposta que você não espera de um diretor de comédias. Mas assim, o Tashlin tinha esse gosto pela sátira social. Ele fez, por exemplo, o filme com a Jeanne Mansfield, The Girl Can't Help It, que foi um dos primeiros filmes sobre rock nos Estados Unidos. O melhor filme dele provavelmente é um filme que chama Will Success Spell Rock Hunter, que no Brasil se chama Em Busca do Sucesso, que é um filme sobre um publicitário, e você vê meio que a ascensão e queda dele ali.
Ele gostava muito disso e assim, e ele tinha esse estilo visual muito caprichado, como eu falei assim, ele teve toda uma formação de animação, então ele trabalhava muito com piadas absurdas, que é algo que o Lewis também gostava muito. Então eles se deram muito bem. E o Lewis sempre tratou o Teschner meio como o primeiro mestre que ele teve, de fato. Então eles começam trabalhando no Artistas e Modelos e eles seguem trabalhando regularmente até o 64, né? O Errado pra Cachorro. Bagunceiro Arrumadinho. Bagunceiro Arrumadinho. Então assim, como o Sérgio destacou, a partir do ponto que o Lewis vira seu próprio produtor, de modo geral, você pode dividir facilmente os filmes do Lewis em 3. Então, os filmes que o Lewis dirige, os filmes que são os filmes da Paramount, que o Hal Wallis produz, que geralmente são os filmes onde o Lewis claramente não está muito preocupado, preciso fazer mais alguns filmes para cobrir a minha cota do ano e ponto final. E tem os filmes que ele produzia e não dirigia, e os filmes que ele produzia e não dirigia, ele vai dar na mão do Frank Teschner. Então, assim, o Frank Teschner ele vai ser realmente essa figura que vai ajudar muito a moldar o estilo de Jerry Lewis, aquilo que a gente associa com o Jerry Lewis. Só que tem uma questão que meio que distancia os filmes que o Lewis dirige dos filmes que o Teschner dirige, que é o Teschner é um satirista social e o Lewis não é. O Lewis ele vai fazer sátira, vai satirizar Hollywood, mas assim, nos filmes do Teschner, o Lewis de certa forma vai servir um pouco de veículo para essa sátira que o Teschner está querendo criar. Assim. Você vai, sei lá, pegar um exemplo aqui, nos menores que eles fizeram, que é o Detetive Michuruca, tá aqui na mostra, eu acho, Detetive Michuruca. Você vai estar trabalhando a partir de uma lógica de filme de gênero, você vai ter você está satirizando o filme detetive e tudo mais assim. Se você for ver os filmes que o próprio Lewis dirige, o Lewis nunca faz isso. Os filmes do Lewis, geralmente, eles mal têm trama, né, se você for observar. Então, assim, eles têm essa diferença. O Lewis vai ser sempre um cara que vai trabalhar em direção a concentrar-se nas gags, concentrar-se na figura do próprio Lewis, e o Teschner vai pegar a figura do Lewis e vai levar para o rumo de humor mais satírico. Mas, assim, pro Lewis, o Teschner vai ser uma figura muito importante porque vai ser o cara que primeiro vai apontar para ele que, olha, você realmente pode fazer coisas com a forma. Você não precisa fazer as coisas só com o seu... você como ator, com o seu corpo. Porque o Lewis, com a maior parte das pessoas, dos comediantes que veio do teatro de revista, a primeira lógica dele é trabalhar visualmente, fisicamente, né? O humor vai ser físico. Ele vai trabalhar muito nisso e o Teschner vai ser a primeira pessoa que vai abrir pro Lewis essa porta. Os filmes que o Teschner dirigiu com o Lewis, quem vai ser muito fã deles é o Jean-Luc Godard. O Jean-Luc Godard escreveu vários textos na segunda metade da década de 50 elogiando o Teschner. E assim, os filmes do Teschner são os primeiros filmes que o Lewis faz que tem uma recepção crítica um pouco maior. Então tem isso também é muito importante. Fazendo uma última observação sobre o que o Sérgio fez, eu acho bem interessante pensar essa relação do Jim Martin com o Jerry Lewis, que é um dado que eu acho bem curioso, que tem duas das comédias que o Jerry Lewis fez com o Jim Martin, que são remakes. Em ambas elas, o Jerry Lewis interpreta o papel que no original era de uma mulher. Então, assim, trabalha muito essa lógica de que das diferenças das duas figuras, né? O Jim Martin, o galã, né? O ideal ali masculino de Hollywood, o Jerry Lewis é aquela figura esquisita. Então quando você fazia o remake, sei lá, você dava pro Jerry Lewis o papel que era da Ginger Rogers. Então assim, você eliminava o romance, mas você... o Catherine Hepburn, você eliminava o romance, mas você mantia o Jerry Lewis com o papel que originalmente era feminino. Então isso era algo que te incomodava um pouco o Lewis, porque ele se sentia, de certa forma assim, ele fazia as piadas, mas dentro da lógica do cinema americano, o galã meio que acabava se destacando, né? Porque invariavelmente aquela lógica americana, o ideal lá, que é o Jim Martin, acabava ficando em primeiro plano. Ele tinha a lógica de que ele carregava demais o Jim Martin nas costas. De fato, a graça dos filmes era muito mais o Jerry Lewis do que o Jim Martin. O Jim Martin muito mais reagia a ele e pegava a menina no final do filme, né? Então, assim, meados da década de 50, anos, porque estavam no auge da popularidade, a relação dos dois estava muito ruim. Pelo que se fala, chegou um ponto que eles mal se falavam. E a hora que a parceria se encerra, em 56, o Vai ao Racha, é o último filme que eles fazem juntos, que já é dirigido pelo Frank Teschner, e a partir desse ponto, o Lewis entrega para o Frank Teschner os principais filmes dele no final da década de 50, enquanto ele prepara o terreno para estrear na direção. Assim, o Lewis, nessa altura, ele já tem em mente que ele quer dirigir, mas nós estamos num momento em particular onde você quase não tem diretores atores em Hollywood. Assim, é uma tradição, se você for ver na história dos comediantes americanos, eu acho que, exceção feita aos irmãos Marx, todos os principais comediantes americanos até aquele ponto que você lê, e o Gordo e o Magro, tirando esses dois grupos, todos os principais comediantes americanos,
de um modo geral, assumirem em algum ponto da carreira deles o controle de produção e direção. Não é que muita gente, tipo, o Sérgio destacou aí o livro do Andrew Sarris, e eu acho que é bem interessante. O Andrew Sarris, ele tem uma seção do livro que é basicamente sobre comediantes, todo o livro é sobre diretores, e tem uma seção que é sobre comediantes, que eu sempre falo que parece que existem outras coisas para justificar o artigo sobre o Jerry Lewis. Porque todos os outros artigos são curtos. Ele tem um capítulo sobre os irmãos Marx, e ele comenta que o que diferenciava os irmãos Marx do Buster Keaton e Chaplin é que os Marx nunca dirigiram, então eles nunca tiveram o mesmo controle, e com isso o material deles foi ficando progressivamente pior, enquanto de outros diretores comediantes mantém esse controle. Então o Lewis, já desde esse primeiro momento, ele pega esse capital que ele havia acumulado de popularidade, pensando assim, vou assumir o controle dos meus filmes. Ele vira produtor em 57, e em 60 ele finalmente estreia na direção com O Mensageiro Trapalhão. O Mensageiro Trapalhão provavelmente não é o melhor filme que ele fez, mas é o que eu mais gosto, assim, um gosto pessoal meu, justamente porque eu acho que é o mais direto dos filmes que ele faz. Eu quero falar um pouco da persona do Lewis. Se você for pegar O Mensageiro Trapalhão, ele é um filme que não tem nenhuma trama. Basicamente a trama é o Jerry Lewis trabalha no hotel e ele tropeça num monte de piada. Ele praticamente não tem atores de coadjuvantes, se você for ver o filme. O filme tá aqui na mostra, não sei se já passou. Se você ver, o filme mal tem atores coadjuvantes direito. Acho que é o único filme dele que não tem nenhum interesse romântico. Isso é uma coisa, se você for ver nos filmes do Lewis, de modo geral, os interesses românticos costumam ser bem apagados. Ele nunca é um diretor muito preocupado com isso. Acho que o único personagem de interesse romântico do Lewis que as pessoas lembram é a Stella Stevens no Professor Aloprado, tirando ela, acho que... É na Balin, né? Do Otário, um pouco. Assim, de modo geral, são personagens que pouco registram, porque no fundo é o que o Sérgio falou. O Jerry Lewis é um cara que a crença dele, como o Otário deixa bem claro, é que ele produz humor, você não precisa de uma trama, você não precisa de uma estrutura. Se você for pegar, por exemplo, O Terror das Mulheres, é um filme que começa com um gancho muito estruturado de humor, mas à medida que o filme vai avançando, ele se transforma num filme do Jerry Lewis. E como todo filme do Jerry Lewis, esse gancho inicial vai meio que se desmanchando em função de uma série de gags, que é um pouco o que ele gosta. No Mensageiro Trapalhão, o filme é basicamente isso. Você tem o Jerry Lewis, todas as piadas são em cima da figura do Jerry Lewis, inclusive o Jerry Lewis aparece como ele mesmo no filme, né? Tem essa piada de que ele tá lá. Então, assim, o que eu gosto de pegar assim, eu sempre gosto de fazer a seguinte comparação. Você tem esse ramo dos atores diretores. O próprio John Cassavetes, que o Francis destacou aqui como outro exemplo de independência, também é um ator-diretor. E eu sempre falo assim, que os dois principais focos dos atores diretores, você pode dividir eles nesses dois blocos, de um lado, Charlie Chaplin, que é um cara que tem um lado muito egocêntrico. Você vai ver, todos os filmes do Chaplin são sobre o Chaplin. O cara que chega em certo ponto, em 52, faz o Luzes da Ribalta, que ele basicamente imagina o fim do mundo na morte do palhaço, que é ele. Pra você fazer isso, você tem que ter uma relação muito egocêntrica com a sua própria figura, do contrário você não faz isso. E você tem o outro extremo, que eu acho que eu diria que o melhor exemplo é o Orson Welles, que era um showman, que não gostava da própria figura dele. Se você for ver os filmes do Welles, pode dizer que ele, acho que só no Marca da Maldade é o único filme da carreira dele que ele não tem muita maquiagem. Até no Cidadão Kane, o Welles tem essa entrevista que é muito boa, que ele fala assim, eu lembro que eu li que as pessoas falaram que nunca houve um homem tão bonito quanto o Orson Welles em Cidadão Kane. Porque as pessoas não sabem que eu tinha tanta maquiagem no Cidadão Kane quanto eu tinha quando eu fazia o Falstaff. Assim, o Welles, ele não gostava da própria figura, que estava se escondendo. Se você vê os filmes do Welles de modo geral, ele sempre dava o máximo de destaque possível para os outros atores que ele trazia. Assim, a lógica dele ele trazia uma companhia de atores para fazer o filme. Ele mesmo frequentemente interpretava o protagonista porque era útil para ele, porque ele era um astro, também era conhecido, então desaparecer completamente debaixo das câmeras não era algo necessariamente viável. Ele precisava da imagem dele, mas ele procurava soterrar essa imagem com outras coisas. Então, eu gosto desses dois extremos. Entre esses dois extremos, eu acho que é muito evidente que o Jerry Lewis está muito mais próximo do Chaplin. Se você for ver ao longo da carreira do Jerry Lewis, a figura dele vai ser sempre muito importante. É um dos temas dele. Ele trabalha muito com essa ideia do anti-ilusionismo, e esse anti-ilusionismo, entre outras coisas, é para destacar a própria figura do Lewis. Tem uma coisa que é muito crescente nos filmes da década de 60, é essa divisão que existe entre a figura típica do Lewis, aquele homem inocente que tropeça nas situações, e quem era o Lewis nos bastidores, que é o que o Sérgio mencionou do Cinderfellow. O verdadeiro Lewis não tinha nada a ver com aquela figura. Muita gente faz o Cinderfellow, um filme que trabalha muito isso, e depois um filme que vai realmente, acho que colocar isso em primeiro plano, é o Professor Aloprado. É muito comum as pessoas dizerem que o Bud Love no Professor Aloprado é uma sátira ao Jim Martin,
Mas também tem muita gente que diz que, na verdade, o Buddy Love, de certa forma, era o próprio Lewis. Porque o verdadeiro Lewis era muito mais próximo do Buddy Love do que ele era daquela figura inocente que acidentalmente terminava em situações que acabava desmontando a sociedade em torno dele sem tentar. Porque o Lewis é meio que essa figura, é aquela figura que produz... O personagem tipo do Lewis é um cara que acidentalmente produz a anarquia, né? Ele nunca tá tentando, tipo, subverter a ordem, mas no final das contas, ele sempre termina com... Tipo, vai lá no errado pra cachorro, no final das contas, a loja lá termina revirada porque o Lewis está ali. Então, assim, o Lewis ele vai trabalhar muito sobre essa lógica, e você vê que isso pro Lewis é importante, muito mais do que para outros comediantes. Pro Lewis, ele herda do Tashlin essa tendência de que você precisa... Parte do papel do comediante é desmontar a ordem, mas, assim, a própria figura do Lewis, ele era um cara inserido ali em Hollywood. Tem uma história que eu acho que tem uma crítica muito boa no New York Times, o texto é ruim, mas o comentário é ótimo, do Hardly Working. O Hardly Working é um dos 2 filmes que o Lewis vai dirigir no começo da década de 80. E é o único filme que ele dirigiu que não tá aqui na mostra. One More Time tá. O One More Time tá até em 35. Legal. O Hardly Working, como a gente mencionou rapidamente, é um filme que ele faz um palhaço, o circo fecha e ele vai trabalhar. E a crítica do New York Times, naquela altura, as pessoas tinham pouquíssima paciência com o Jerry Lewis, então o texto claramente, assim, puta que pariu, vou ter que fazer uma crítica do filme do Jerry Lewis. Você vê que o tom de quem estava escrevendo é esse aqui. É igual quando, sei lá, você está escrevendo sobre uma dessas comédias da Globo, que você percebe que o crítico está assim, nossa, eu tive que acordar de manhã cedo para assistir esse filme. Aí tá, o tom do texto é bem dismissivo assim, ele fala assim, o Jerry Lewis está tão distraído, tão despreocupado, que o palhaço dele está desempregado e sem dinheiro e está usando as joias do verdadeiro Jerry Lewis, todas elegantes, assim. E realmente tá no filme, mas assim, porque isso é uma forma do próprio Lewis, não é um acidente, não é uma despreocupação, é uma forma do próprio Lewis meio que misturar a figura dele com a figura do palhaço do filme, porque o palhaço do filme, como sempre assim, a figura do Lewis é muito distante da figura do palhaço dele. E como o Sérgio destacou bem, o Lewis tem esse gosto muito forte pelo anti-ilusionismo, por quebrar a fantasia. Então que você vai lá, por exemplo, no Otário, você tá lá em Hollywood, acho que é o filme mais direto dele sobre isso. Você mostra como as coisas realmente são feitas na fábrica dos sonhos, então você tem toda essa estrutura assim. O Lewis gosta muito disso, e para fazer isso, muitas vezes ele precisa deixar momentos onde essa figura do Lewis entra nos filmes. O Cinderfella é muito isso, o Professor Aloprado é o mais direto nesse sentido. Porque assim, você percebe que o Lewis ele tem várias facetas, ele tem um prazer muito grande nessa figura do palhaço sentimental, que é algo que ele faz muito bem, e é algo que ele acentua muito nos filmes que ele passa a produzir, mas ao mesmo tempo você percebe que ele sente-se um pouco sufocado por isso. Então, sempre que ele pode, ele quebra essa imagem. E é algo que eu acho que ele vai acentuando nos filmes a partir do que ele sai da Paramount, por exemplo. Você pega como é que chama mesmo? No Brasil, Qual o Caminho para a Guerra? Ele vai lá fazendo um milionário que monta o exército, que é recusado no exército e monta um próprio exército dele, vai lá derrubar Hitler dele próprio. Então, assim, ele já vai um pouco quebrando essas imagens. Eu acho que mesmo a partir do Família Fuleira em particular, quando ele... Família Fuleira é o primeiro filme fora da Paramount, né? Não, é o último. Mas a partir do Família Fuleira em particular, ele realmente abre a preocupação completa com respeitar o que a Paramount espera dele. O Lewis, inclusive, tem essa característica, esse elemento muito curioso na hora que você pensa na carreira dele. Ele passou 16 anos no mesmo estúdio. Se você for ver, na altura que o Lewis estreia na pós-guerra, poucos são os artistas que passaram tanto tempo no mesmo estúdio. Geralmente quem passou períodos longos assim foi quem começou na década de 20, na década de 30, quando você ser um ator de contrato era o padrão. A partir do pós-Segunda Guerra, os atores cada vez mais conquistam a sua independência e passam a trabalhar, montam suas próprias produtoras, e geralmente passam 4, 5 anos com a produtora na Warner, 4, 5 anos com a produtora na própria Paramount, por exemplo. Foi o que o John Wayne fez. Ele tinha um contrato com a Republic, que acabou acho que em 51, aí ele levou a produtora dele, que ele montou, para a Warner, ficou a maior parte da década de 50 na Warner, na década de 60 ele se muda para Paramount. Então, assim, é isso que geralmente os atores vão fazer. O Lewis não, ele ficou na Paramount a carreira dele basicamente inteira, e é aquilo que eu falei, ele pegou aquele capital que ele teve de popularidade na primeira metade da década de 50 e usou ele para experimentar em todos os sentidos, assim.
É o que eu falo assim, se você for ver os filmes dele a partir da década de 60, eles são cada vez mais radicais. Porque eu falei, no Mensageiro Trapalhão, ele sequer disfarça que tem uma trama. No Terror das Mulheres, ele começa com uma trama e chega na metade do filme e ele abandona ela por completo. Justamente, ele vai destruindo, vai desmontando, porque aquilo já não serve pra ele parar naquele ponto. Os filmes que são um pouquinho mais estruturados, geralmente são os filmes do Tashlin, porque o tipo de humor do Tashlin impede um pouquinho mais de estrutura pra funcionar do que o humor do Lewis. E isso vai cansando a Paramount. Os filmes do Lewis na década de 60, eles vão progressivamente despencando de popularidade até que em 65 o filme da Fuleira acho que já foi feito meio que para cumprir o contrato. Ele devia um filme para Paramount, fez o filme e a partir daí ele fica independente. Tanto é que se você for ver os filmes da década de 60, o Três no Sofá, o Qual o Caminho para a Guerra, já são filmes que ele tenta mais coisas, já fogem já não tem mais a preocupação de seguir uma estrutura. E depois do Qual o Caminho para a Guerra, ele só vai fazer o The Day the Crown Cried, que ninguém viu porque ele esconde o filme, né? E meio que entra em reclusão toda a década de 70 até ressurgir no começo dos anos 80, quando ele faz o Hardly Working e o Cracking Up, acho que no Brasil As Loucuras de Jerry Lewis, e trabalha com o Scorsese no Rei da Comédia, que de certa forma é um tributo do Scorsese, a figura do Lewis, e é até uma forma curiosa porque a nova Hollywood meio que ajudou a terminar de acabar com a carreira do Lewis naquele momento, foi quando tornou praticamente impossível para o Lewis trabalhar, e o Scorsese, que era um dos grandes expoentes do Nova Hollywood, meio que traz o Lewis de volta ao primeiro papel, porque assim, os dois filmes que o Lewis fez independente no começo da década de 80, o Hardly Working e o Cracking Up, eles pouquíssimo circularam. Se não foram ligados a isso. Primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos. Geralmente passaram muito mais na Europa, porque de fato o Lewis manteve, como o Sérgio destacou, o Lewis manteve a popularidade dele muito mais na Europa do que nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que é até muito curiosa. Hoje em dia existe uma tendência a se fingir que o Lewis não foi super popular nos Estados Unidos. Como eu disse, o Lewis era provavelmente o segundo ator mais popular. Não, era entre os críticos, né? Mas mesmo assim, existe uma tendência quando você faz tipo, a história do cinema americano da década de 50, você tenta reduzir a importância que o Lewis teve naquele momento. O Lewis, por exemplo, apresentou o Oscar 2 anos seguidos numa lógica. Precisamos pegar o ator mais popular que a gente pode encontrar para apresentar o prêmio. Assim, hoje em dia você finge que essas coisas não existiram. E a popularidade dele na Europa se manteve estável na década de 60 porque, de certa forma, pegar um pouco o que o Francis falou, o Lewis tinha um pé no surrealismo, esse tipo de humor sempre foi mais popular na Europa do que foi nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu acho que existiu-se uma tendência a associar mais a imagem do Lewis àquela figura que era um pouco incômoda. Ele era um palhaço que o que ele representava não era algo que as pessoas queriam se identificar com. Isso, inclusive, é uma coisa que eu acho muito curiosa. Se você for ver, uma tendência histórica dos grandes comediantes é perder o seu público. Se você for observar, Chaplin, no pós-guerra, tem extrema dificuldade para ter seus filmes circularem. Buster Keaton não conseguiu carreira como comediante protagonista no cinema falado. Mesmo se você for pegar nas décadas mais recentes, esse fenômeno se repete. Lá, John Landis dirigiu várias comédias populares no começo da década de 80 e depois... E geralmente o que acontece não é que a popularidade do comediante ela baixa. Existe sempre uma tendência a ser agressivo contra ela. Chaplin, por exemplo, saiu dos Estados Unidos e voltou para a Europa basicamente expulso. Né, assim. Meados da década de 50, o Chaplin estava proibido de entrar nos Estados Unidos. Ele perdeu o passaporte dele. Fez o rei em Nova York. Ele fez o rei em Nova York. Ele fez o rei em Nova York e em Londres, porque ele não podia ir para Nova York. Porque teve problemas, ele recusou a testemunhar lá na parada dos anticomunistas e no macartismo e tipo, quando ele foi para a Europa, caçaram o passaporte dele. Passou vários anos sem sequer conseguir ir para os Estados Unidos. Então você percebe como que coisa funciona assim. Você adorava o Carlitos ali, no Luzes da Cidade, no Em Busca do Ouro, mas você não queria o Chaplin fazendo filmes na década de 50 a mais. Tanto o Luzes da Ribalta como o Rei de Nova York foram filmes que o Chaplin fez independente do próprio bolso, porque o Chaplin era se torna um dos homens mais ricos do mundo por conta da popularidade do Carlitos, então ele podia se dar o luxo de bancar os seus filmes. O Lewis meio que vai fazer a mesma coisa. Se você for ver os filmes finais do Lewis, ele basicamente é o próprio financiador deles,
depois de 20 anos como comediante popular, ele tinha condições. Tanto é que o The Day The Crown Cried é um filme que ninguém viu, porque o Lewis tem o filme, ele fez o filme do próprio bolso, ele não gostou do resultado do filme e tá há 40 anos sentado no filme, e imagino que se esse filme for circular algum dia, vai ser depois que o Lewis morrer. O produtor alemão faliu também, o produtor alemão ele faliu, assumiu a produção. Assim. Então, assim, imagino que se esse filme um dia for lançado, vai ser depois da morte do Jerry Lewis, com os herdeiros resolvendo aproveitar-se, ganhar dinheiro, como herdeiros geralmente fazem. Mas, assim, então, o Lewis ele vai fazer essa trajetória, e quando o Scorsese vai homenagear o Lewis no Reino da Comédia, assim, ele realmente era uma persona não grata nos Estados Unidos, muito grande. E estava falido também. Estava falido, assim, né? Ele perdeu muito dinheiro, porque ele, tipo, o Harley Working ele meio que cofinanciou, então, assim, naquela altura ele estava meio quebrado, até que depois ele vai para Las Vegas, e durante muito tempo ele teve um stand-up em Las Vegas, que foi que meio que recuperou ele financeiramente. Então, isso eram mais ou menos as coisas que eu tinha, assim, para falar sobre a figura do Lewis e a importância do Tashlin para a formação dele. Obrigado, Felipe. Eu só queria... É que eu esqueci de falar boa noite no começo. Não é que eu sou mal educado, não. É que eu sou meio Jerry Lewis também, às vezes. 1 hora depois ele dá boa noite pra vocês. Olha como são as coisas. Boa noite agora. E agradeço também. E agora eu abro aí para perguntas, observações. Seu Fernando, como de costume. Seu Fernando sempre rápido. A Kátia aqui é quem quiser falar. Pessoal, eu vibro muito nessas palestras porque diminui um pouquinho a minha ignorância sobre cinema quando eu ouço vocês explanar o assunto, entendeu? Peço licença só para fazer uma pergunta meio curiosa, mas instigante para mim. 50 anos atrás eu frequentava o Cineclube Bandeirantes, aqui na Rua Vaiandava. E lá tinha um grupo que criou Mocinhos e Bandidos. Quer dizer, um pessoal bem velhinho, já caindo pelas tabelas, que adorava filmes de cowboy. E 3 deles tinham dinheiro, foram para Hollywood para ver os cowboys que ninguém se lembrava mais, que nem Bob Steele, que vocês nunca ouviram falar, mas existiu. E foram lá no Sindicato dos Atores, porque o Sindicato dos Atores mantém mais de 20 mil atores cadastrados, mesmo depois que o cidadão morre, né? E conseguiram descobrir que ele morava num subúrbio lá de Hollywood, com mais uns 3 irmãos. Começou uma espécie de pantomima ali no alpendre da casa. Alpendre? Alpendre. Não foi indireta, Eu né? sei, tô brincando. É aquela parte de fora. Não podia perder a piada. E viu, Alpendre? Viu, Sérgio? E aquelas casas típicas americanas de filme, quer dizer, sem cerca, né? Então os 3 brasileiros entraram assim e ficaram esperando ser atendido. Quando já fazia uns 10 minutos que eles estavam ali esperando, escutaram uma sirene de polícia ao longe, que foi aumentando. Quando eles viraram as costas, era a polícia atrás deles. Eles acharam que estavam participando até de uma filmagem. Não era, é que os donos da casa não queriam falar com eles e chamaram a polícia. Aí vocês vão falar, por que esse velhinho está contando isso? É porque eu fico imaginando hoje o Jerry Lewis, aos 80 anos, se ele é ermitão, se ele é mal-humorado, se ele atende alguém que procura falar com ele, porque vocês devem saber isso. E eu fico curioso, aonde está escondido esse homem atualmente aos 80 anos, 88 anos? Essa é a minha pergunta e minha curiosidade. Fez o filme lá até que a sorte nos separe. Não, dizem que na verdade ele é um pouco turrão, mas não tão inacessível assim. Até não muito tempo atrás ele ainda tinha um show em Las Vegas. Ele parou acho que uns 3 ou 4 anos atrás. E ele ainda faz nos Estados Unidos, acho que o Teleton até hoje, né? Todo ano ele vai na televisão e apresenta o Teleton, que é um programa tipo Criança Esperança aqui, né? Aqui tem um Teleton. Aqui também tem um Teleton. Ele sempre foi envolvido com sempre teve essa preocupação. Tanto é que assim, ele é acessível o suficiente que o Leandro Hassum conseguiu colocar ele pra fazer a ponta no filme dele lá, né? Vocês podiam ter passado, né, Francis? Tá vendo? O Jerry Lewis agora também faz parte do cinema brasileiro. Nossa, mesmo. Quer falar por enquanto?
Não, acho que é. Ele participou de um filme também recente e teve uma entrevista sim, dele em 2 ou Cannes 3 que anos. circulou. Ele até presta tributo ao Pierre Herté, que é um grande diretor cômico também francês. Não é uma pessoa também um pouco de mito essa coisa. Essa pouco da lenda de que ele é impossível e tudo mais. Acho que ele gosta de cultivar um pouco essa imagem, mas a impressão que eu tenho das coisas que eu li é que quem consegue acessar ele costuma ser bem receptivo. É que a imagem dele sempre foi muito... a imagem do Bud Love, do professor Alvo Prado, se vocês forem ver os making-offs, ele é muito mais parecido realmente com o Bud Love. Né? Ele tem ele é muito vaidoso, ele é muito... egocêntrico. Muito egocêntrico, assim, tanto que nos making-offs que tem nos reviews, a gente pode ver que ele é muito parecido com o Bud Love. E eu acho que essa imagem dele egocêntrica, um pouco difícil, talvez tenha Passado. Tenha ficado aí, tenha se cristalizado, mas me parece que é um pouco de um mito criado por ele mesmo também. Por favor. Boa noite. Eu queria saber, tenho umas três dúvidas, assim. Por que o Jerry Lewis tinha dificuldade de se tratar com o Jim Martin, que eu não conheço muito bem a história? E assim, os DVDs dele são fáceis de encontrar, pra gente comprar nas lojas, são... O Jim Martin desculpa. Não, assim, por que ele, no final da década de 60, ele ficou recluso? Ele não continuou fazendo os filmes? Ele foi excluído da sociedade? Como é que foi? Só queria saber esse tipo de... Bem, primeiro, a briga dele com o Jim Martin foi muito uma disputa de diferenças, de fato. O Jerry Lewis se sentia muito escada por Jim Martin nos filmes, achava que ele carregava nas costas e não recebia crédito. O Jim Martin era muito confortável no espaço que ele tinha. Aquele tipo era assim, eles estavam trabalhando juntos há alguns bons anos e assim a relação foi ficando progressivamente desgastada por conta dessas questões de bastidor. O Lewis queria papéis onde ele estava mais em primeiro plano. Então isso vai indo realmente assim. O que eu sei é que lá para os 54, 55 eles já estavam com a relação bem estremecida. Continuaram trabalhando juntos mais alguns anos porque financeiramente era recompensador, até o momento onde o Lewis concluiu que ele não precisava do Jim Martin e o Jim Martin para fazer os filmes dele separado. Tem um livro, né, sobre a relação dos dois. Tem um livro sobre a relação. O próprio Lewis escreveu Tem um um filme livro. ruim também. Esse filme eu não vi. Inclusive, isso eu não mencionei, o Sérgio mencionou rapidamente, eu estava falando um pouco do egocentrismo do Lewis, mas é bom destacar que o livro que o Lewis escreveu sobre cinema se chama The Total Filmmaker. Assim, você tem que ser um pouco egocêntrico para fazer um livro chamado Cineasta Total, né? Assim, Mas o que dificilmente ele é. assim, mas, assim, Ele explica, né? Ele explica bem assim, ele justifica bem, mas assim, aquele nome que você sabe que poucos cineastas, a maior parte dos cineastas que escrevem livros sobre o fazer deles costumam ser bem humildes, assim, você vai ao livro do Sidney Lumet, o livro do Alexander McKendrick, eles são todos bem tranquilos, assim, falando assim, o Lewis não, é o contrário, ele chega de cima para baixo. Porque esses mais humildes, eles tinham uma coisa de serem realmente, eles tinham um ofício, né? Eles justamente ofício, assim. O ofício do Lewis era ser o astro de Jerry Lewis e daí... Ele se via muito como um artista, que é uma coisa que cineasta americano... De um modo geral, não tem, mas ele já se via como um artista. Porque o Lewis veio do teatro, né? Então ele se via desde o princípio como artista, né? E então, tanto é que pra ele, assumir a direção, assumir a produção, era a forma de garantir preservar a arte dele de uma maneira que a Paramount não deixava, né? E eu acho que é muito essas coisas, essa necessidade dele de se assumir como artista, de ter o controle total das coisas, que faz ele começar a queimar as pontes dele em Hollywood. E quando você fala por que o Lewis desapareceu no final da década de 60, é porque ele realmente, em torno de 1970, era um nome queimado na cidade, assim, depois que ele saiu da Paramount, ele saiu muito mal da Paramount, assim, a relação estava muito estremecida. E nos anos seguintes, as tentativas dele de levantar filmes, invariavelmente, reforçavam a imagem de uma pessoa difícil com quem as pessoas não queriam trabalhar. E os filmes dele já não davam retorno de público nos Estados Unidos para justificar trabalhar com ele. E nessa época, na década de 60, você não tinha a lógica que você tem hoje, que hoje em dia você tem uma lógica de que se uma pessoa faz muito sucesso no exterior e não muito nos Estados Unidos, o sucesso exterior compensa. Naquela época, os estúdios ainda trabalhavam muito com a lógica que a principal preocupação deles era com a bilheteria interna.
o fato de que você tinha como recuperar a grana porque o filme ia bem na Europa, não era algo que era muito central para os estúdios americanos. Então, o fato de que naquela altura do campeonato a popularidade do Lewis era muito maior na Europa do que era nos Estados Unidos, não ajudava ele a levantar os filmes, e a figura dele em Hollywood era realmente uma figura queimada. Era alguém que ninguém queria trabalhar com. Os produtores de modo geral não gostavam dele porque ele estourava orçamento, ele queria fazer todas as funções no filme. E isso era fácil para ele fazer em 1960, porque em 1960 ele era um dos 4, 5 atores mais populares dos Estados Unidos. Em 1970 ele já não era isso, então o custo-benefício para um produtor trabalhar com ele não era muito bom. E o Lewis tem essa questão de que os filmes dele não eram necessariamente baratos. Assim, não é, como muitos cineastas que se formaram dentro do estúdio, ele criou o hábito de trabalhar com uma boa estrutura. Então, quando você chegou provavelmente ele poderia ter feito mais filmes, tipo, no começo da década de 70, se naquele momento ele tivesse mais disposição de aceitar certas condições de produção mais simples. Mas ele não tinha esse interesse. Como até hoje, se você for ver muitos cineastas americanos que que fizeram muito sucesso até no momento e começam a trabalhar pouco, você percebe que, se lê a entrevista deles, sempre tem aquele tom, eu tenho que levantar o filme, mas é difícil, as condições que ele me dão não são boas, você vai assim, são condições que o cineasta mais jovem toparia, mas o cara já se acostumou com aquilo, então isso não ajudou muito ele também nesse período. Isso está tematizado no Mocinho Encrenqueiro, porque se vocês forem ver, o Mocinho Encrenqueiro é o terceiro filme dele, vem depois do Terror das Mulheres. O que é a história, entre aspas, história do Mocinho Encrenqueiro? É o chefe da Paramutual querendo descobrir qual é o gasto exorbitante que alguém está gastando demais. Era o próprio Lewis que fez o Terror das Mulheres. Quer dizer, ele estourou o orçamento do Terror das Mulheres, filmou o Errand Boy com muito menos dinheiro, muito menos orçamento, em preto e branco. Então ele estava brincando até com esse estouro de orçamento, o Jerry Lewis. Já naquela época ele já tinha uma fama de ser um cara que gastava... E o Terror das Mulheres assim, é aquela mansão feita em estúdio. E o Jerry Lewis tem esse detalhe de que ele era muito perfeccionista como cineasta. Muito perfeccionista mesmo. Então, um dos motivos pelo qual ele estourava o orçamento é porque se ele precisasse fazer 10 takes para fazer a coisa sair, ele faria 10 takes para fazer a coisa sair. Vamos ter que continuar no dia seguinte? Beleza, no dia seguinte retoma do mesmo ponto, coisa que, de um modo geral, a maior parte dos cineastas tinha essa preocupação. Não. Tá bom, já, amanhã a gente vai para outro lugar. Então, esse perfeccionismo dele não ajudava nesse sentido. E aumentava a fama de intransigente que ele criou. E tem um negócio também da inadequação um pouco, né? Os filmes, por mais que os filmes que a gente veja, os filmes e goste dos filmes, são realmente filmes muito bons, o 3 no Sofá, o Fofoqueiro e tal. O Dupla Sinuca é mais curioso, porque é uma continuação do Salt and Pepper, feito pelo Richard Donner um ano antes. É meio que uma declaração, é meio que ele descendo um pouco do pedestal, né, fazendo esse filme. Mas o 3 em um Sofá e principalmente o Fofoqueiro são filmes que, se forem vistos, e também o Qual é o Caminho para a Guerra, forem vistos à luz do que se fazia na época, são meio anacrônicos também, são meio estranhos, o estilo deles, né? Esse ponto fica um pouco antiquado. Assim. Não que sejam ruins. Hoje a gente vê com mais distância e vê a qualidade. Mas na época, mais clara. Era deslocado. Você vai pegar o Alice's Restaurant de 69, vai comparar com Qual o Caminho para a Guerra. O Qual o Caminho para a Guerra parece um filme de 20 anos atrás. Então, o público queria ver outra coisa. Como o Hitchcock, essa época também fazia... A maior parte dos cineastas veteranos nessa época teve essa dificuldade. É que o Lewis era um pouco mais jovem que eles. Alguns cineastas dessa geração... O Fuller teve dificuldade. Alguns foram para a Europa, tipo Stanley Donen, que fez... O próprio Fuller foi para a Europa. Na Chuva, ele fez alguns filmes também mais radicais, tendo em vista o que ele fazia em Hollywood antes. Foi para a Europa. O Fuller foi para a Europa, o Nicholas Ray foi também. Foi morar, né? Foi. Ele tentou, não conseguiu muita coisa. Kubrick foi para a Inglaterra. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta antes. É o seguinte, eu queria saber, o Jerry Lewis, ele pensava o cinema de que forma, assim, do ponto de vista, sei lá, filosófico, teórico? Porque você fez uma comparação com o Orson Welles, né? E eu recentemente vi um filme chamado F for Fake, que o Orson Welles, enfim, fala um pouco sobre a questão da criação, o sistema da arte, né? E o mercado paralelo que tem, né, de falsificação e tal. E eu vi no filme do Orson Welles
muito do que o Walter Benjamin escreve naquele texto dele, a reprodutividade técnica, né? A obra de arte na era da reprodutividade técnica. E no filme, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, né? Ele vai demonstrando o caráter ilusório e industrial do cinema e vai mostrando o cinema por trás, né? Ele tem várias cenas que aparece a equipe lá com a câmera, com o microfone. Ele fala, o Walter Benjamin, que quanto mais o ator de cinema for ele mesmo, né, mais esse caráter ilusório é mais eficaz e tal. E eu fiquei pensando agora, você fazendo essa abordagem, essa comparação, se o Jerry Lewis, ele não usa a própria imagem dele, né, na medida que ele coloca ele como personagem e também como a própria pessoa dele nos filmes, se não é uma forma dele desnudar o cinema também, mostrar esse caráter que tem de dominação até, né, esse poder e tal, né? Então, não sei se tem uma coisa... Tem uma certa coisa a ver assim. Como eu estava falando, o Lewis sempre gostou muito da questão da anti-ilusão. Tanto é que ele fez mais de um filme que se passava em diversos estúdios. Ele sempre gostou muito de trabalhar com cenários muito artificiais. Assim, no momento que a maior parte do cinema estava indo para a rua, o Lewis meio que fazia o movimento inverso. Ele voltava para o estúdio, mas era um voltar para o estúdio que, de certa forma, revelava o que aquele estúdio tinha, desnudava a própria estrutura, porque se você vai no Terror das Mulheres, é muito evidente que aquela casa é uma casa de cinema. Então, assim, o Lewis ele gosta dessa forma de anti-ilusão. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, o Lewis é um artista popular. Assim, o Lewis não poderia fazer o F for Fake, por exemplo, porque o Lewis não tinha nele, vamos dizer, o espírito para fazer um filme ensaístico daquele tipo. Mas, assim, essa preocupação que o Wells tinha com a ilusão, com a obra de arte nesse universo, o Lewis, de certa forma, também repartia, mas a partir de um ângulo mais de alguém que era muito mais prático, vamos dizer assim. Eu acho que o Wells, de certa forma, pensava mais essas ideias de forma mais ponderada do que o Lewis. O Lewis era um pouco mais instintivo em trabalhar isso. Mas o Lewis era um cara bem inteligente, tinha muita preocupação com várias dessas mesmas questões. Só que ele queria mesmo fazer isso sem estar deixando de fazer uma comédia do Jerry Lewis. Tem uma coisa, você pega, por exemplo, Brecht, Artaud, o próprio Benjamin, eles gostavam muito do cinema burlesco. O cinema burlesco, ele tinha essa coisa já nos anos 20, depois nos anos 30, em pensar o próprio aparato do cinema. Né? O cinema como criador de forma, o cinema como algo que pensa esse próprio processo artístico e desnuda, né? Até o Paulo, né, que é o outro curador aqui da mostra, ele citou isso no debate do Rio. Ele falou que, por exemplo, Chaplin e outros comediantes olhavam para a câmera, para o espectador. Então o cinema cômico ele sempre teve isso. O próprio Murnau, quando adapta ele adapta quem mesmo? Molière. O Tartufo. Tartufo. O personagem se dirige ao espectador e fala, né? Em alguma medida, o Orson fez isso também, né, em algumas experiências mais pontuais, principalmente nos anos 50 mesmo, como mestre de cerimônias mais. Né? Então, o cinema burlesco ele sempre foi do gosto de muitos vanguardistas, né? Até mesmo pela incorreção social. Né? Usa o cinema uma máquina, né? Localiza o corpo humano dentro desse aparato, desse maquinário, né? Um corpo humano convulsivo, né? Que não se adapta a isso, entende? Que expõe isso. Então, o Lewis, em alguma medida, ele está nessa tradição desses comediantes e ele está pensando Hollywood num momento de crise de Hollywood, que Hollywood está em mudança. Então, é interessante que ele volta, enquanto Hollywood estava indo para as ruas, né? Ele volta para o estúdio e o filme Otário, ele é muito radical nisso, chega até o ponto, né, no final do filme, da câmera virar para a equipe. E a mulher chamar o personagem do Jerry Lewis de Sr. Jerry. Ou seja, quebra esse pacto, né? Esse pacto de ilusão com o espectador, quebra. Ou seja, entre essa fronteira entre
que é real e o que é encenado, enfim. Então, ao mesmo tempo que ele responde essa contingência histórica, que enfim, é o que o cinema moderno estava fazendo, ele também está nesse lastro da tradição do cinema burlesco. Só uma última observação. Você mencionou o Welles, e o Welles era um cara que também adorava o cinema burlesco, e uma das frustrações da vida dele é de que ele não conseguiu desenvolver mais carreira como diretor de comédias, assim. Ele fez várias tentativas no teatro, mas ele nunca conseguiu encaixar a carreira dele por esse lado. De modo geral, as pessoas não achavam as comédias que ele fez no teatro tão boas quanto as tragédias, então ele acaba muito mais focado no drama. Mas você lê as entrevistas dele, você percebe que era uma frustração dele não ter tido mais chances de trabalhar com humor burlesco mesmo, então, para terminar de fazer a aproximação aí das ideias. Boa noite. Queria dar parabéns pela mostra. Acho a seleção brilhante, o tema, o Jerry e tudo mais. Adorei a fala de todos vocês. Queria discordar de algumas coisas que foram faladas aí muito pontualmente. Mas acho que, no fundo, vai todo mundo concordar. Eu acho que o fato dos filmes que acabaram sendo mais reprisados do Lewis e lançados em DVD tem muito a ver com a cor também, né? Os primeiros filmes dele eram muito uma produção preto e branco e muito um tipo de cinema mais antiquado, e ele é talvez um dos comediantes que mais se beneficiou da cor, né? Porque acho que principalmente na fase do Tashlin, Color, VistaVision, toda aquela coisa é muito quase história em quadrinho, assim, né? Acho que isso acabou tornando esses filmes mais impactantes. Acho que o Tashlin solo é a maior prova do quanto o Tashlin era grande, né? Acho que os dois filmes que vocês citaram aí não precisa do Jerry Lewis dando conselho ali, e ele repete determinadas estruturas de pegar personagens, a Jane Mansfield, né, que parece um personagem de desenho animado, de novo, assim, e fazer o mesmo tipo de exploração, o mesmo tipo de criação, que é muito parecido com o que ele já fez com o Lewis. Mas eu queria perguntar para vocês sobre a história dos comediantes que decaem. Eu acho que isso é uma das grandes tragédias de quem se dedica ao cômico, e eu acho que o Jerry Lewis, indicado por um papel dramático, quer dizer, não se indica alguém por fazer rir, né? Existe quase como se a arte do riso fosse menor. E nessa trajetória do cômico, você tem uma tradição que é do clown, que é do comediante que faz sempre o mesmo personagem, que é o caso do Marx, que é o caso do Chaplin, que é o caso do Keaton, do Laurel e Hardy. E o Jerry Lewis vai ser o primeiro a tentar quebrar isso, né? Ele se sente obrigado a repetir aquele personagem, que aqui no Brasil era chamado de O Biruta, né? Na publicidade sempre, mais um filme do Biruta, tal, não sei o quê. E aquilo começa agoniado de uma maneira muito, muito intensa, assim, né? E não tem nada mais triste do que um comediante velho, né? Se a gente vê o Laurel e Hardy no Atolcar, né? Esses filmes todos, é muito... E parece que ele tinha esse senso de que ele precisava demonstrar uma capacidade dramática de representar. Acho que Três e um Sofá é um exemplo enorme disso, assim, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco essa coisa dele quebrar a figura do clown, assim, e dessa luta para se libertar de um personagem que era sempre igual. Se vocês acham que isso é importante na trajetória dele. É só uma coisa, ele não foi o primeiro, na verdade. Outros já fizeram antes. O Chaplin mesmo, tem um filme que ele dirigiu, Woman of Paris, que é Casamento ou Luxo, né? Casamento ou Luxo. Que é um drama. E não tem o Chaplin, né, como ator, mas ele dirigiu, era um filme do Chaplin. E depois ele vai fazer o Monsieur Verdoux, que é um assassino de viúvas, né? Quer dizer, ele já tem essa coisa de meio que questionar esse lado palhaço. Mas ele não tem mais idade para fazer também, né? Ele não tem mais condição de fazer o Carlitos, né, nessa fase, né? É um momento, Eu acho que até teria, porque você trabalha com maquiagem, né? Eu acho que não é bem essa questão. Ele teria como ainda, uns 10 anos depois talvez não, mas ali até o Luzes da Ribalta mesmo. É meio isso, né? É mais opção mesmo, de ele querer fazer um cinema mais crítico, né? O negócio do DVD, só para depois eu passo para o Felipe, dos 5 ou 6 que tem no Brasil, são 6, né? 3 são preto e branco, né? Então acho que não sei se foi isso que norteou um pouco as escolhas, porque ele continuou fazendo filme preto e branco, né?
conforme o orçamento, às vezes o orçamento não permitia, ele fazia filme preto e branco. Então tem o Mensageiro Trapalhão, o Mocinho Encrenqueiro e o Delinquente Delicado, que são, até onde eu lembro, Delinquente Delicado, faz muito tempo que eu vi, mas é preto e branco, né? Então, e os outros 3 em cores, o Professor Aloprado, o Terror das Mulheres e o Otário. Eu não sei se foi isso, eu acho que passa mais por um lado de popularidade mesmo, que é o que o Felipe falou. Mas eu acho, Sérgio, nesse ponto, dando uma certa razão a ele, na televisão é mais fácil passar os filmes coloridos, né? Sempre, né? Então, acho que agora, isso, né? Justamente, isso eu acho que tem realmente um efeito Nos anos 80... de aumentar a Esses popularidade eram dos epizados, filmes coloridos. Eu lembro que o Sofrendo da Bola, que é preto e branco, né? Até onde eu lembro. Sim, O Sofrendo da Bola passava toda hora. Quando eu era moleque ainda passava. Acho que a partir de certo momento, começo dos anos 90, Sim, começa a ficar... começou a... Não, mas nos anos 80 eu acho que os filmes coloridos, eu me lembro bastante dos filmes coloridos ali, como muito mais até do que os filmes de preto e branco. Acho que tinha uma época em que, por exemplo, a Globo, no Festival de Férias, passava filme dos Três Patetas. Chegou uma época que isso morreu. Cortou, né? Tem os do Jerry Lewis sobreviveram e continuaram, todas as férias passavam, sempre os coloridos, né? Esses foram... na televisão sim, eu acho que na TV sim. Mas não é uma questão de popularidade, porque o Bagunceiro Arrumadinho é do pacote da Paramount que saiu no DVD americano e não saiu aqui. Não saiu aqui, Delinquente Delicado é um filme bem menos popular do que o Bagunceiro Arrumadinho. É verdade, que é uma escolha até aleatória, talvez, né? Do que vai lançar aqui em relação a... Questões outras ali, eu acho. Rola muito. Só uma pergunta que eu acho que é só complementar, vocês já responderam demais. Mas não parece, pelo que vocês disseram, que você tem um talento, você tem uma competência, é dirigido por um bom diretor, e depois você, eu tenho essa competência, eu também quero ser autor. E com isso não se desenvolve uma questão de uma ideologia, quer dizer, que parece que ficou um pouco vazio na carreira dele, assim, por que eu faço isso? Num determinado momento eu até pensei assim, será que ele não seria uma válvula de escape para o próprio estúdio? Quer dizer, que precisa que alguém, até hoje no Oscar, isso é normal, que alguém faça sátira daquilo que eles vivem, para depois ele dizer, olha como é que é o nosso mundo. Tem um de nós que nós elegemos para ser a nossa voz. Tipo de ombudsman? Isso. Não sei se é esse caso exatamente, mas tem um lado disso também, né? Tem aquele lado que é muito do que a gente chama de América, né? Na verdade, os críticos falam de América, que é os Estados Unidos, de permitir esse lado da crítica, né? De permitir... Isso não existe mais. Eu não vejo mais isso. A crítica hoje em dia é aquela crítica óbvia do Argo, de filmes assim. Você vê que, se bem que a gente teve o American Sniper, mas eu não vou entrar nesse assunto. Isso tá pra manga também. Mas eles sempre, até os anos 80, até os anos 90, eles permitiam, por exemplo, que um cineasta como Verhoeven filmasse, né? Um filme como Robocop, que destrói a sociedade americana, e estava lá, sendo filmado e tal. A partir de um momento eles param de dar dinheiro para esses cineastas mais críticos, né? Mas eu acho que na fase do Jerry Lewis ainda tinha um pouco disso, sim, eu acho. E mesmo no melodrama familiar, a gente vai ver muita crítica à sociedade, ao American Way of Life. E tá ali, filmes de estúdio, de grandes estúdios e tal. Eu acho que dentro da Paramount existia um senso de humor quando o Jerry Lewis colocava a Paramutual atrás. Então, assim, eu acho que eles encaravam de boa. Naquele momento, isso era algo que é um pouco assim, você existia um certo, ok, vamos rir de nós mesmos. Agora, a outra parte que você perguntou, o Lewis é um cara que pensava muito no que ele fazia. Tanto é que, como eu falei, ele tem um livro sobre o ofício dele como cineasta. Então, assim, ele tinha uma preocupação com isso. Assim, a maneira dele, ele era um cara que pensava muito no que ele estava fazendo. A passagem dele não foi uma passagem meio que ocasional, assim, foi muito bem pensada. Ele queria virar diretor. Até que, tipo assim, do momento que ele vira produtor, ele ainda gasta alguns anos para virar diretor. Ele provavelmente poderia ter imposto a Paramount para dirigir já em 57, mas ele não faz isso, porque eu acho que ele achava importante ter tido um momento ali com o Tashlin, onde ele pôde absorver mais coisas. Então para ele isso foi muito bem pensado, não foi algo
feito meio que, não, eu sou um astro, eu quero fazer filme, ponto final. Ele tinha uma visão dele sobre o que ele estava fazendo, que eu acho que era da parte nem sempre era clara para nós, talvez, mas da parte dele era algo muito bem pensado. Tem um negócio, a relação com a Paramount é importante lembrar, ela vai piorando um pouco, né? Ela vai se tornando mais intensa, no sentido de conflituosa. E na época do Otário é muito evidente, né? O divórcio entre os dois. Porque o Otário, se vamos lembrar, começa com o logo da Paramount. O que é o logo da Paramount? Uma montanha com neve em cima e as estrelas em volta, que são o que fazem o estúdio, são as vedetes, né? Como o Sinsolo fala. E a primeira cena qual que é? Um avião batendo numa montanha com neve e uma estrela morrendo. Ele tá brincando aí, ele tá meio que provocando, assim. E depois no filme tem diálogos que vão vocês me usam, a estrela só serve para ser usada, ela não tem vontade própria. Quer dizer, ali já tá num nível... Naquele ponto ele tinha perdido a paciência. Naquele ponto ele já não tava mais... Enfim, era isso. Boa noite, pessoal. É interessante, o rapaz falou umas coisas que eu queria abordar também, mas é mais ou menos nesse aspecto, que a comédia sempre é colocada, né, em segundo plano. Nessa época havia premiação do Oscar para filmes como eles, assim, quem eram os rivais do Jerry Lewis nesse momento, assim, nos anos 50 e 60, que brilhavam assim também na comédia? Você tinha, por exemplo, o Bob Hope, que era muito popular. Mas antes, né? Ele pegou o bastão do Bob Hope um pouco, né? Até a dupla, Bob Hope e Bing Crosby. Sim, mais da década de 40. Só um aspecto. Recentemente estava pensando sobre comediantes humoristas recentes, particularmente americanos, a gente está falando mais dos Estados Unidos. E os grandes comediantes humoristas, eles têm uma carreira até um certo ponto e depois se espera um pouco mais deles, eles realmente não rendem. Então, uma lembrança recente, eu lembro de um Mel Brooks, do Steve Martin, por exemplo, alguns que a gente lembre. E parece que eles chegam a um ponto e depois não desenvolvem. Eu acho que um que eu particularmente gosto muito, e é meio que um contraponto nos dias recentes, contemporâneos, é o Jim Carrey, grande comediante, criador também. É interessante, eu acho que ele não dirigiu ainda, né? Ou já dirigiu? Nunca dirigiu. É curioso. Ele já foi roteirista de filmes dele, mas não como diretor. Eu gostaria que vocês falassem um pouco desse ocaso da estrela, né? Quer dizer, tem um momento que parece que, eu não sei se é o próprio sistema que condena a comédia. É como se eles matassem a comédia, talvez, num momento mais brilhante. Porque não é fácil fazer comédia, né? Mas existe um problema com a comédia desde e do o teatro contexto grego. da época também, Mas desde o teatro grego, que era considerado, em comparação à tragédia, né, era considerado, menor, sei lá, coisa mais baixo, menos nobre. Não, se você perguntou do Oscar, se você for tipo na década de 50, as comédias que ocasionalmente eram indicadas era tipo o filme do Billy Wilder, que era um humor mais obviamente sofisticado. Jack Lemmon. Tipo assim, então você até um humor que era mais reconhecível como algo respeitável. O humor mais burlesco, de um modo geral, nunca teve tradição em premiação, né? Acho que em qualquer época, em qualquer lugar, você... Mesmo um cara, sei lá, como o Jacques Tati, você não vai ver ele ganhando prêmio. Você vai ver as pessoas elogiando, mas assim, sempre mais isoladamente. Então, isso, eu acho que um pouco que ele mencionou lá, você tem realmente esse lado de que o palhaço mais envelhecido, para muita gente, é uma pessoa mais difícil de identificação. Isso eu acho que esse fator de fato existe, assim. Não são tantos os comediantes, quando eles chegam a certo ponto, que continuam recebendo os seus papéis. Na verdade, se você for ver, na média geral, a indústria de cinema ela é melhor para os homens do que para as mulheres, mas de um modo geral não são tantos os astros que seguem com carreiras de protagonista a partir de determinado momento, né, assim.
você costuma alongar mais do que a mulher nesse sentido é muito pior, as atrizes têm muito mais dificuldade de desenvolvimento, mas mesmo entre os atores você realmente costuma ter certa dificuldade para ter, não se escrevem tantos bons papéis para um ator de 50 e poucos anos quanto você escreve. E hoje chega assim, o próprio cinema americano ele é cada vez mais jovem. Mais por jovem, exemplo, né? Scorsese, por que Scorsese não faz mais filme com o Robert De Niro, por exemplo? Ele trocou o Robert De Niro pelo Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio mais jovem. Isso acontece. É mais difícil você fazer um filme com o De Niro como protagonista. Qual foi o último grande filme que o Al Pacino fez? Nem lembra mais, entendeu? O Jack Nicholson, aquele filme de Scorsese, ele fica muito... Fica na sombra. Fica muito na sombra, entende? Então, assim, realmente, a indústria de cinema americana ela é muito cruel com os atores que vão envelhecendo. Eu acho que nem sempre foi assim, porque o John Wayne foi popular até o final da carreira, mas assim, mas é um pouco exceções. O John Wayne foi popular até o final da carreira, mas, por exemplo, o James Stewart, no década de 70, geralmente fazia só coadjuvante, para um cara que é mais ou menos da mesma idade do Wayne. Por eles naqueles filmes essas coisas são uma coisa a ser curiosa. Por exemplo, o Robert Mitchum seguiu popular até o final da carreira também, então essas coisas variam muito de nome a nome. Mas, por exemplo, o Cary Grant se aposentou no meio da década de 60 por falta de bons papéis. Isso acontece recentemente também com os atores de comédia, né? Contemporâneos, né? Eles vão numa carreira até um certo ponto e depois... o Jim Carrey. Agora, Debi Lloyd 2, quando a gente assiste... É melancólico, mas é melancólico. É bom, mas assim, mas a própria ideia do filme os caras estão fazendo as mesmas piadas 20 anos depois. Exatamente. E isso tem um lado melancólico que não tinha quando eles fizeram o primeiro filme. Mais alguém? Queria pegar o gancho aí de fracasso do Jerry Lewis. Sei que a tendência aí, né, que a gente está falando do comediante, com o tempo ele ter o fracasso, cair no ostracismo, mas acho que a questão dele também tem relação à crítica sobre Hollywood. Né? Essa desconstrução foi bem aceita por muitos anos. Né? Como o Sérgio falou, depois passou a não ser mais aceita. Né? Hoje a crítica ela não é bem-vinda. E isso então chegou uma hora que eu acho que foi apagado justamente por causa disso, por isso que ele já não teve mais aparição, porque começou a ser aceito. Quando a gente fala que ele queimou muitas pontes, certamente o fato dele ser crítico, ácido, ajudou a queimar essas pontes, assim. Mais difícil você tolerar o cara quando ele claramente tem um certo desprezo pelo estúdio, então isso certamente pesou. Você tolera enquanto ele faz sucesso. Justamente. Para de fazer sucesso, o sucesso diminuiu a sua paciência pro cara que faz piada derrubando a montanha da Paramount, reduz também, né, assim. Você atura isso quando o cara tá te dando muito dinheiro, né? E na França, que ele era celebrado, enfim, ele respondia, digamos, a essa figura do autor, né, que desafiava o sistema, né? Ou seja, o gênio artístico desafiando o sistema dentro do sistema, e ele era essa figura. Em Hollywood era aquele ator que passou, né, a imagem, aquele ator que passou a fazer filmes um pouco e começou a complicar um pouco, entende? Tanto que o Godard ele em alguma medida é essa figura, não sei se é ideal, não sei se tem uma figura ideal para o Godard, mas era para o Godard um grande cineasta americano dos anos 60. Tanto que até hoje você pega o filme Socialismo, tem uma imagem lá que eu acho que quase ninguém lembra, mas é uma homenagem ao Jerry Lewis, que é aquele menino regendo uma orquestra imaginária. É o que o Jerry Lewis faz no Mensageiro Trapalhão. Exatamente. Você pega os filmes, é exatamente a mesma cena. E também tem a questão do cinema europeu ser mais artístico, tem um lado mais político também. E o cinema americano é essa coisa de consumo, né? Que até hoje vocês falaram que os atores não fazem sucesso, tanto dramático quanto de comédia, mas você pega hoje esses atores que faziam ação né, com 20 anos e hoje estão voltando, né? Com 50, com 60, são os sessentões que voltam para fazer justiça, tá brilhando esses filmes. Por quê? Porque é um filme só de consumo. Você trabalha com a nostalgia da ideia do cara que fez sucesso antes, sei lá, pega o Sylvester Stallone para fazer a mesma coisa hoje.
você trabalhando muito assim, você encontra uma forma de vender essa ideia. Que lembra quando você assistia esses filmes e gostava? Então, tá ali o Stallone fazendo isso de novo. E Nilson, né? Busca Implacável sempre. Justamente, assim, essa ideia existe. Mas esse se tornou ator de ação recente, né? Sim, ele entrou nesse filão, engraçado. Mais alguém? Uma coisa, do aspecto, você representa também críticos ou do Banda do Brasil? Eu? Não, eu sou curador. Então, mas é crítico. Como nasceu essa amostra? Oi? Como que nasceu essa amostra? Talvez lá nos anos 80, vendo Sessão da Tarde. Provavelmente. Na verdade... Gostaria que eu registrasse aqui a pergunta? Não, tá bom. Na verdade, essa amostra é o que eu falei, assim, ela sempre foi um desejo desde que eu comecei a fazer a curadoria, porque para mim, o grau zero do meu interesse por cinema é o Jerry Lewis. Né? Quando criança, eu via que tinha alguma coisa que era estranha e muito atraente ali. Era imagens, por exemplo, do Terror das Mulheres. Eu sonhei muitas vezes com algumas imagens. Aquela Mulher-Aranha, aquele quadro com fundo branco, eu sonhei algumas vezes com isso. Né? Aquilo ficou no meu inconsciente. Né? E é muito instigante. E aí eu falei com um produtor já há um tempo atrás, né, que é o Alexandre, da Segunda-feira Filmes. Ele falou, se você fizer um projeto, eu produzo e tal. E o Paulo, que é o outro curador que está atrás de você, também sempre foi muito fã do Jerry Lewis, e a gente bolou esse projeto e apresentamos, assim, porque para mim ele era esse ponto de intersecção e uma noção de artista moderno, né, que me interessava muito depois, que me interessava inclusive isso dentro do sistema de Hollywood, porque se você pega quando os cineastas, os críticos franceses dos cahiers do cinema vão falar de autor cinematográfico, eles vão a Hollywood, eles não vão voltar na vanguarda francesa, porque esse lugar que supostamente é árido, mas a gente vai encontrar o artista, vamos tentar encontrar nesse lugar. Então, falando do Hitchcock, do Howard Hawks, né? Isso sempre me interessou também, assim. Um pouco essa noção de autor que a gente hoje é muito comum pra gente, que um cineasta é um autor, é um artista, surge justamente nesse momento falando dos cineastas americanos. E para mim, digamos, o Jerry Lewis é um pouco a radicalização disso, porque é quando esse autor americano, esse operário artista americano, ele encontra com uma modernidade mais radical, tanto que ele vai destruir a dramaturgia, né? Ele vai destruir o próprio espaço fílmico, né? Tudo aquilo, aquele regime, digamos assim, de uso, e aquele pacto com o espectador, ele vai colocar isso em crise. Então, o interesse da mostra veio um pouco, inclusive que a gente fala muito, né, nessa mostra, não só do astro, mas também do cineasta, que a matéria da Folha não contemplou, fala só do ator, né? E o Paulo até fala um pouco sobre isso, falou, não, cara, ele não chamou atenção para isso. E o Merten já, no Estado, falou, não, é um grande cineasta, tal. Ele tratou ele como esse artista completo, né? Esse total filmmaker. O Godard, só uma parte, o Godard, a respeito do Jerry Lewis, se eu não me engano, a respeito do Terror das Mulheres, que ele homenageia, né, no Tudo Vai Bem, ele fala que é muito fácil, ele fala isso de si mesmo até, muito fácil eu ser um diretor moderno, eu tive essa liberdade. O Jerry Lewis fazia muito mais num sistema regrado. Então o Godard coloca o Jerry Lewis nos céus justamente por causa disso. Ele está ali trabalhando com limites, ele não pode fazer o que ele quer. E o que ele faz de invenção dentro desse sistema é algo extremamente moderno, realmente. Tem Tudo Vai Bem, o Essay, aqueles espelhos vazados. Isso, né? Ele homenageia bastante. E em filme socialismo, ou seja, a gente vai de uma ponta a outra do Godard, o Jerry Lewis está presente. Mas é isso. Gente, última perguntinha. Vamos lá. Meu nome é Alexandre, eu sou fã do Jerry Lewis desde os anos 80. Eu tive fanzine de cinema. E eu só queria comentar que o Jerry Lewis também teve uma carreira na televisão, né? E o Teleton é um incentivo dele, que o Silvio Santos imitou. Eu acho que teve um quadro nos anos 80 do Jerry Lewis, desse programa de TV curto, que passava alguns quadros de comédia.
E emocionante ficar aqui um pouquinho. E que não fez muito sucesso. Eu queria que vocês falassem só assim, os 3 filmes que vocês mais gostam do Jerry Lewis. Eu vou falar os 5 que eu mais gostei. Terror das Mulheres, eu acho que é o meu predileto, porque é o filme que eu mais vi na Globo. E não sei porque esse filme eu acho mais perfeito. Parece um desenho animado, eu acho tecnicamente melhor. O Errado pra Cachorro. Adoro também, o segundo. O Bagunceiro Arrumadinho. E o Fofoqueiro. Foram 4. Foram 4. Mais um, tinha mais. A Família Fuleira, porque eu acho que é o filme mais infantil dele. E assim, eu acho que é um filme que ele volta todo pra criança, assim, é um pouco mais esse público. E lembra que o Jerry Lewis tinha o desenho animado também, assim. E eu li recentemente que ele não dublou a voz, mas ele autorizou. E é engraçado que vocês falavam que ele é muito egocêntrico. Mas nesse filme eu não lembro direito, eu ganhei um pouco tempo, mas eu acho um pouco chato. Mas eu acho que faz todos os personagens têm a cara dele. É uma coisa meio louca, assim. Mas só um detalhe, esse egocentrismo é negado às vezes por ele mesmo, porque ele deixa em alguns filmes outros comediantes brilharem bastante. No Mensageiro Trapalhão tem aqueles 3 músicos, aquele grupo de músicos que brilha. Ele coloca o próprio roteirista para fazer o papel do Stan Laurel, que é um grande ídolo dele, que é o magro, do Gordo e o Magro, que é o Bill Richmond, faz o papel do magro ali no Mensageiro Trapalhão, quer dizer, tem o seu momento de brilho. No Otário também, né? No Otário, ele também tá no Otário. No Otário, não, Bill Richmond no Otário, eu não lembro, ele tá do Mocinho Encrenqueiro, que ele tá com óculos e a moça estoura o chiclete no rosto dele. É o que fazia o papel do que imitava o magro? Isso. Esse é o Bill Richmond, ele é roteirista do Jerry Lewis, grande parceiro do Jerry Lewis nesse período inicial. Parece que o filme do palhaço que só apareceu uma cena no documentário que foi feito recente, ele ia fazer um papel bem grande, né? Mas o filme sumiu, né? O papel que ele dá eu acho que é Charlie Callas, o ator do Fofoqueiro, que faz um monte de careta e ele fica um tempão, ele dá muito espaço para esse ator. O One More Time a ironia, ele se separou de um membro do Rat Pack e depois foi dirigir outros 2 membros da Rat Pack do Frank Sinatra, que é o Peter Lawford e o Sammy Davis Jr., e era amigo do Sammy Davis Jr. e acho que do Lawford também. Enfim, e ele sempre permite que outros comediantes brilhem nos filmes. É curioso isso, como esse egocentrismo também é um pouco... Ele também reconhece os momentos de ter que deixar os outros... Ele reconhecia talento, na verdade. Eu acho que não mais na questão do gênio artístico, mesmo na questão de culto à própria imagem, entendeu? Então, mas eu acho que isso depois que foi feito o Rei da Comédia, que o papel mostra um fã atrás dele, ele é cético, ele se destrói lá. E também por problema nos anos 80, nos anos 70, depois de acho que só uns 2, 3 filmes, ele fez só papéis sérios. Então você espera o Jerry Lewis fazer uma comédia e ele às vezes é o cara mais cínico que tem no filme, ou um gangster, ou um cara filho da puta. Então isso acabou um pouco a imagem dele, assim, daquela parte de comédia. Mas eu acho que, como ele aceitou agora fazer o filme brasileiro, eu achei que foi bacana, porque aqui o Brasil é um dos maiores públicos do Jerry, e eu acho que ele foi humilde em voltar a fazer. Parece que ele fez um filme principal ano passado, retrasado. Ele está com 88 anos, ele teve vários problemas de saúde. Eu pensei que ele não ia nem voltar mais a fazer filme, porque ele chegou a pesar mais de 100 quilos, ele estava com um problema grave de saúde, e agora ele emagreceu muito. Mas assim... eu acho que como personalidade, por ser dos altos e baixos, ele realmente foi um ícone do cinema. Sim. Aliás, não percam os Smorgasbord, né, que quando passa. É sempre ruim falar isso, porque às vezes ele já passou e aí eu fico... Já passou, né? Tudo passa ainda. Enfim, não percam o Smorgasbord, que é um filme... De português é ruim, né? As Loucuras de Jerry Lewis. As Loucuras de Jerry Lewis é um... Parece uma coletânea de parece que é uma VHS que você lançavam, que você pegava vários momentos. O Harley Working começa com uma coletânea de filmes antigos dele e termina com erros de gravação. Olha como ele estava avançado. Agora qualquer comédia de Hollywood tem erros de gravação, né? E até do Brasil. Certo, gente, agradeço a presença de vocês. Por favor.